tinha noção do que era. Aí eu disse: "Como assim, doutor, não dá pra fazer uma cirurgia intraútero?" Porque eu sabia que existia. Ele disse: "Não, é tão grave que no Brasil é autorizado o aborto". Eu tinha certeza que o Gael ia nascer e ia morrer. Eu suplicava a Deus que me desse 8 horas. E meu filho ficou 3 dias. Eu costumo dizer que eu fui o lar do Gael por 37 semanas e 4 dias. E o meu esposo, ele foi a força que o Gael precisava para viver os 3 dias e as 6 horas. Se Deus permitiu que meu filho viesse daquela forma, é porque o filho que eu precisava acolher era daquela forma. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Nosso filho nasceu. Vivemos 3 dias e 6 horas com ele nos braços. E foi inesquecível, no tempo dele. Ele voltou para Deus, inclusive Deus esteve conosco o tempo todo, nos fazendo viver o processo com a paz que excede o entendimento. E hoje inspiramos mulheres a proteger os seus bebês, mesmo que com o diagnóstico. Nath, obrigada por você topar participar do Voz das É Mães. pra já começar emocionada, né. É o intuito. Acho que é para a gente conseguir que você reviva um pouco da sua história, para a gente conseguir conversar e Uhum. você compartilhar tudo que você viveu, né? Não, falar do Gael é sempre um prazer. Sim. Eu amo falar sobre ele. E antes da gente começar, eu já queria começar te perguntando, você olhando toda a sua história, tudo que vocês passaram, e saber que hoje vocês conseguem aconselhar outras famílias, conhecer outras famílias e até ajudar outras mães, como que você se sente nesse processo? Nath, a cada mãe que me procura, que recebeu o diagnóstico e tá naquele período, porque quando a gente recebe o diagnóstico é um desespero. Sim. E cada mãe que me procura, que está naquela dúvida se interrompe, se não interrompe, quando ela me fala que não interrompeu por conta da nossa história, é como se eu tivesse com meu filho nos braços de novo, sabe. Me faz ver que toda a minha dor valeu a pena, porque esses bebês, antes, eles eram vistos como descartáveis. Recebe o diagnóstico, interrompe, Sim. como se interromper a vida de um filho fosse fácil. Eles estão vivos. Então ver que mulheres se inspiram na nossa história, como um dia eu me inspirei em outras histórias, é assim, é reconfortante. É Exatamente. ver que a vida do Gael continua, a Ex história dele continua. Exatamente. Eu falo muito sobre esse termo, né, que os médicos usam de incompatível com a vida. E quem são eles para dizer o que é realmente compatível ou não com a vida? E até onde, o que quer dizer, né, o incompatível com a vida? O Gael viveu aí 3 dias, então o que que isso quer dizer, né? Fora o tempo que ele viveu na minha barriga, né, me transformou Exatamente. muito. Pra mim, tem um positivo lá, tem um beta positivo, pra mim já é vida. Não Exatamente. tem como. E se Deus permitiu que meu filho viesse daquela forma, é porque o filho que eu precisava acolher era daquela forma. Cabia a mim cuidar, amar, proteger enquanto Deus permitisse. Se Exatamente. ia ser só no meu ventre, se ia ser nos meus braços, eu não sabia. Mas me joguei de corpo e alma pra viver o que Deus tinha pra mim. E foi lindo, né? Foi É maravilhoso, lindo, né? foi Vamos voltar um maravilhoso. pouquinho? Uhum, Antes de você ter o Gael, você já tinha uma filha. E uhum. como foi decidir ter outro filho? Eu tive a Iris com 19 anos, então 9 a gente anos. passou muito tempo pra decidir, porque a gente começou, eu tinha 19, meu esposo tinha 21. A gente estava começando a vida. E aí, eu costumo dizer que a Iris ela não foi programada, mas foi muito planejada, porque eu sonhava muito ter uma filha mulher. E a gente começou a nossa família ali e eu estava muito realizada com ela. Estava me realizando com ela. Quanto mulher, quanto mãe, estava muito realizada. E aí uma vez eu ouvi uma frase de um amigo que ele disse: "E quando você morrer, o que é que você vai deixar para sua filha? Ela vai ficar sozinha? Quando morrer você e seu esposo?" Ali ligou a chave. Aí eu comecei: "Vamos ter outro". Aí, só que esse comecei levaram anos, eu disse: "Tá Sim. bom, mas a gente precisa organizar algumas coisas". E aí a gente só veio, assim, liberar mesmo, tinha decidido liberar mesmo em 2020, que aí chegou a pandemia.
Aí teve que parar um pouquinho E também. aí a gente adiou mais até 2021. Eu disse: "Não, com pandemia, sem pandemia, agora vai, porque o ponteiro biológico da mulher vai passando. Sim. E todos os meses a gente perde óvulo, você tem que ir". Aí eu comecei a preparar, fui para o médico, fiz todo aquele acompanhamento pré-concepcional. Deus botou na minha vida uma médica maravilhosa, que Ah, isso é foi muito importante. essencial. Eu digo que o cuidado de Deus com a minha história começou antes mesmo da minha gravidez. A doutora Rebeca foi luz, assim, na minha vida. Eu comecei com ela bem antes, comecei a tratar. E aí, Gael demorou 1 ano e pouquinho para chegar. Essa vida de tentante pra você foi muito difícil ou você estava deixando naturalmente rolar? Não, foi difícil e ela se torna cada dia quanto mais tempo essa vida de tentante aumenta, eu costumo dizer que eu voltei para ela, né, então é uma montanha-russa. Você começa achando que vai engravidar no primeiro mês, e aí você vê que não engravidou. Sim. E aí as pessoas à sua volta começam a engravidar, e você não. Mas eu vejo que Deus estava me preparando. Eu estava tão assim já, tão cansada que eu nem sabia que eu ficaria muito mais, que eu lembro que uma vez eu, andando na avenida lá de Fortaleza, eu olhei para o céu, parei estava parada no sinal, olhei para o céu e disse: "Senhor, será que não tem uma alma que me escolha aí em cima? Eu só estou te pedindo um filho, qual do jeito que o Senhor quiser". E aí pouco tempo depois eu engravidei. Eu acho que Deus estava esperando ali eu chegar num limite, para que quando o Gael chegasse, eu estivesse pronta para acolher, Sim. como Deus ia mandá-lo. E aí eu descobri a gravidez em março de 2023 do Gael. E aí mas, na gestação você como que foi? Você percorreu bem? Eu descobri a Você gravidez em uhum. março, e aí tudo lindo, né, flores, a gente descobriu, a gente já idealiza um filho e tal, em abril Depois de tanto tempo depois de também, tanto né? tempo. E assim, é engraçado que antes do Gael, eu conversando com umas amigas, aí eu dizia eu sempre brincava que se eu tivesse um filho homem, eu acho que eu precisava fazer terapia, porque eu estava muito acostumada a ser mãe de menina. E ao longo da minha vida, eu sempre tive alguns problemas com a figura masculina, Hum. com o pai, com o padrasto, enfim. E aí eu brincava, que eu dizia que eu tinha que só que o Gael foi minha própria terapia. Já foi fazendo internamente ali. Não, foi minha própria terapia, eu terminei esse a gente vai chegar lá no final, mas Com foi, assim, fantástico. Aí eu já em abril eu tive um sonho, que eu tive certeza que era um homem. olha, ele já te deu recado. Eu tive certeza, um sonho, assim, que eu acordei daquele sonho e disse: "Eu tenho certeza que é um homem". Mas você não tinha feito a sexagem ainda? Não, eu fiz a sexagem uns 2 dias antes do exame dele do morfológico, Tá. porque a gente resolveu fazer um enxoval dele fora, que era meu sonho de vida, e como a gente ia passar muito tempo sem viajar, a gente: "Vamos fazer fora", tá bom. Compramos passagem, fizemos tudo, comprar o enxoval do filho idealizado. E aí quando a gente entrou naquela sala pra fazer o exame, aí eu percebi que o clima já não estava muito bom, estava demorando Era na muito. sua médica ou era numa Não, era um ultrassonografista? outro médico, Tá. que aí foi mais um cuidado de Deus. Porque lá em Fortaleza, pra gente pegar médicos de referência, você tem que agendar com bem antecedência pelo plano. E estava chegando perto e eu não estava conseguindo agendar. E aí uma amiga agendou com um médico que era referência e que era compadre dela. Aí eu fui. E esse médico tinha sido professor da minha médica. Olha, Viu, assim, Deus cuidando de todos os as pontos? deuscidências. E aí demorando, demorando, e eu não sabia que ele era professor dela, eu só soube depois do meu exame. Demorando, demorando, eu achei que o Gael não tivesse os membros. Por quê? Porque eu não conseguia, assim, naquelas imagens, porque é bem manchado, né, a gente Sim. demora a se acostumar, eu não conseguia enxergar os membros. Tá, Aí, o médico pediu pra eu trocar de roupa, porque ele também ia fazer transvaginal, eu uhum. disse: "Não tá normal, morfológico não faz transvaginal". Aí quando eu voltei pra sala, que eu deitei, que ele ia começar a transvaginal, aí eu peguei e perguntei: "Doutor, ele não tem os membros?". Aí o doutor: "Não, tem, olha aqui a perninha, o bracinho e tal". Tá bom. Aí ele Aí te deu continuou alívio. calado. Aí me deu o alívio, continuou calado. Aí, no final, aí ele disse: "Olha, ele não tem nenhum parâmetro para síndromes, porém, ele não formou a calota craniana". Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não tinha noção do que era. Aí eu disse: "Como assim, doutor? Não dá para fazer uma cirurgia intraútero?", porque eu sabia que existia. Ele disse: "Não.
é tão grave que no Brasil é autorizado o aborto. Na mesma hora, Nath, eu olhei pra ele e disse: "Doutor, eu não sei o que é isso, mas eu sei que o coração do meu filho tá batendo e vai continuar batendo". Em momento algum, essa fase de pensar se o meu filho ia nascer ou morrer, eu não tive. Porque a única coisa que eu sabia era que o coração dele estava batendo e que ele era meu filho, e se ele era meu filho eu ia protegê-lo. Então, pra mim, não importava o que a medicina fosse me dizer, nada. Assim, naquela hora, a única coisa que eu sabia era que ele era o meu bebê. E aí nós vivemos uma semana de luto, porque eu entrei naquela sala com o filho idealizado. Eu tive que, de certa forma, matar dentro de mim o filho que eu idealizei e acolher o filho que Deus me deu. E foi um processo muito solitário, porque a gente não contou pra ninguém. Porque o médico Vocês não conversaram pediu, com ninguém. nessa primeira semana não, nem pra nossa filha, Que difícil, né, Nath? nem pra nossa filha. E Deus cuida de tudo. Era a semana dela de prova, ela não percebeu, porque ela estudava à tarde, aí ela chegava do colégio, passava a noite estudando pra prova, enquanto a gente dormia, aí de manhã ela passava a manhã dormindo, enquanto eu passava a manhã mal em casa. Deus cuida dos detalhes. Deus, ele não nos manda uma missão em vão. E como que foi você e teu marido ali, com as conversas que vocês tiveram, principalmente quando vocês saíram desse exame, chegar em casa e pensar? Porque quando eu recebi o diagnóstico que o Vinícius não sobreviveria, pra mim parece que entrou num limbo, sabe? Eu não conseguia viver aquele dia. Chega até a ser um defeito meu que quando eu tô assim, eu me isolo de tudo, de tudo. A única pessoa que eu ainda conversava um pouco era com meu esposo, porque a gente estava Sim. vivendo a mesma dor. Do hospital pra minha casa, deve ser uns 10 minutos. A gente demorou mais ou menos, eu acho que uns 20, 30 minutos, porque a gente ficou esperando o exame, que o médico já ia liberar na hora. Nesse meio tempo, eu sou muito acelerada, então eu já vi milhares de vídeos no YouTube. Todos falavam sobre morte, porque todos eram da época da ADPF 54, que foi essa ADPF que liberou o aborto de bebês com acrania e anencefalia. Hum. Todos, 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 todos os vídeos que eu vi, via meu filho como um ser descartável. O único vídeo que eu vi foi da Jaque, mãe da Maria, que a Maria tinha sobrevivido 3 anos e 3 meses. Então foi a primeira pessoa que eu vi falando de amor, Você chegou a de jogar no vida. Google pra entender o que que era? No Google, tudo. Só que, assim, a gente tá falando de 2 anos atrás. Sim. E naquele momento, não tinha. Depois de muita pesquisa, eu achei a história da Yasmine, que ela é mãe da Alana. A Alana tem 3 anos. É, 3 anos fez agora. Tô em dúvida entre 2 e 3, 3 anos. E aí a Alana era o diagnóstico do Gael. Quando nasceu, viram que não era acrania total, era parcial. Ela fez uma cirurgia e ela tá com 3 anos. E aí foi a primeira mãe que eu consegui conversar, que me acolheu, mas já foi algum tempinho depois. Com as outras mães, você chegou a tentar conversar e entender mais ou você não queria mexer naquilo nesse Não, momento? eu sou muito realista. Tá. Eu sou muito pé no chão. Eu vivo, tipo assim, eu sempre estava à frente. Quando a minha médica chegou pra conversar com a gente, lá no final da gestação, sobre a possibilidade do Gael falecer na minha barriga, eu já sabia. Sim. Meu esposo fugia um pouco de procurar essas informações. Eu não, eu pesquisava mais. Mas ela teve essas conversas de como seria depois do nascimento, Teve, se ele viesse a falecer ou não, como que seria esse processo? teve. Minha médica, assim, minha médica ela é uma ginecologista católica, então ela é muito provida. Quando eu cheguei em casa, aí depois de ver todos esses vídeos, eu já estava muito armada pra defender meu filho, apesar de ter, tipo, meia hora que eu tinha o diagnóstico dele, mas eu já estava muito armada pra defender a vida dele. Sim. E aí, assim que eu me acalmei mais, assim, que eu assimilei mais, eu mandei uma mensagem pra ela, falando o que tinha acontecido. Aí ela disse: "Natália, eu já estou sabendo. O doutor Everardo, ele já passou uma mensagem pra mim explicando". Que é importante esse cuidado, né? Aí ela disse: "Você quer vir no meu consultório pra gente conversar?". Eu já estava tão armada, porque todo mundo falava de aborto, nos vídeos que eu tinha visto, eu respondi: "Se for pra falar de aborto, tá fora de cogitação". Aí ela respondeu com "graças a Deus". E aquele graças a Deus pra mim foi um abraço, Sim. porque eu vi que eu estava ao lado de alguém que ia defender a vida do meu filho como eu, que ia cuidar dele como eu gostaria. Eu acho que isso não tem coisa, Nath, não tem coisa melhor pra gente nesse momento da gestação, porque
A gente ouve tanto sobre falta de empatia médica, né? Dos médicos simplesmente vomitarem informações que vão acabar com a gente, ao invés de acolher as mães nesse momento. Eu tive isso com a Maíra, que ela falou: eu vou com você até onde você quiser. E eu acho que isso, quando a gente sente essa mão estendida pra gente, dá mais força, né, da gente continuar. Sabe, e são tantos absurdos. Hoje a gente tem grupos de mães e tudo, a gente vai chegar lá, mas uma das mães lá do grupo, sabe o que ela ouviu de um médico? Eles estavam pressionando pra ela abortar, não estavam pedindo pra ela escolher. O médico olhou pra ela, ela é do Amapá, do interior bem pequenininho. Aí ela teve que ir na capital pra confirmar o diagnóstico. Ficou só ela numa sala, com o médico, enfermeiro, assistente social, e um dos profissionais olhou pra ela e disse: "Você já viu uma criança andando sem cabeça por aí?" Meu Deus. Só que ela já conhecia a história do Gael. Enquanto eles estavam de um lado querendo fazer ela abortar, ela estava do outro defendendo a vida do José. José nasceu, passou 30 horas com ela. Então, é isso que a gente só quer que os nossos filhos sejam respeitados. "Ah, não vai sobreviver tanto tempo, não vai". É Deus quem define. Atualmente a gente está no grupo com o Álvaro, que tem 1 mês. Tem 1 mês e alguns dias, então os nossos filhos, eles não têm uma data de validade. É Deus. E aí, voltando, a doutora Rebeca disse: "Graças a Deus". Aí, quando eu participei do podcast dela, ela disse: "Mas eu também já estava armada do outro lado". Pra não deixar você fazer isso. Isso. Ela disse que quando viu o que eu falei, ela também respirou aliviada. Sim. E aí a gente viveu essa jornada. Não foi fácil, não foi fácil. Durante esse período, durante esses 2 anos, porque hoje esse mês está fazendo 2 anos e 1 mês de todo o processo, né, porque Tá. de quando eu descobri o diagnóstico. Hoje, se você perguntar quem era a Natália de antes, não é a Natália de hoje. Já ia perguntar, então já me responde. O que você acha que mais mudou Não na é. Natália de antes pra de agora? O que mais mudou, principalmente, foi a minha fé. A Natália, que passou a mensagem para a doutora Rebeca, disse: "Olha, o Gael me escolheu, ele veio para evoluir e depois ele vai voltar para mim. E quanto a isso, eu não posso", porque naquela época eu andava muito em todas as religiões. Eu ia para o espiritismo, tinha umas amigas que era evangélica, raramente eu ia pra missa. Eu ainda não tinha encontrado na igreja católica um padre que falasse com o meu coração. Sim. Então, a nossa família, ela era uma família que éramos católicos de IBGE. Então, toda essa transformação, hoje a gente casou depois, hoje eu sou uma pessoa católica de verdade, que vai pra adoração, que hoje eu acredito que o meu filho, ele é um santo, que ele está no céu intercedendo por nós. Então Deus fez toda uma transformação na nossa fé. Qual foi o momento mais difícil, Nath, De da força. gestação? Da gestação, eu acho que foi o diagnóstico. Diagnóstico. O diagnóstico. Porque foi no diagnóstico que eu fui me reorganizar, que foi esse período de enterrar o filho que eu idealizei Sim. e acolher o filho que Deus me deu. Então eu acho que o pior, assim, foi realmente aquela semana do diagnóstico. E quando a gente confirmou o diagnóstico, eu nunca vou esquecer, foi o único médico, assim, que eu não gostei, porque a gente teve que ir para um outro médico para fazer um outro ultrassom. E no final da consulta, eu nunca vou esquecer aquele médico, porque ele olhou para o meu esposo como se eu não estivesse na sala. Ele olhou para o meu esposo e disse: "É, uma gravidez normal não é, você tá vendo a situação da sua esposa". Meu Deus. Eu fiz questão de nem lembrar o nome dele, que eu só fui pra ele uma vez, sabe. E antes disso, quando ele terminou de fazer o ultrassom, eu já conhecia a história, já tinha visto a história da Lana, já tinha visto que ela tinha feito cirurgia e tudo. Aí eu nunca vou esquecer, Nath, eu levantando da maca, aí eu disse: "Doutor, o senhor tem algum neuro que o senhor possa indicar pra gente ir antes? Porque caso a gente precise fazer cirurgia quando ele nascer, pra gente não ir às carreiras". Aí ele disse: "Não, você não vai precisar". E esse "não vai precisar", ele tirou de mim, Uma possibilidade. não uma possibilidade, mas ele tirou de mim o sonho de ter o meu filho nos meus braços. Eu tinha a certeza que o Gael ia nascer e ia morrer. Eu suplicava a Deus que me desse 8 horas. E meu filho ficou 3 dias. Deus me deu muito mais do que eu pedi. Eu pedi 8, porque como ia ser cesariana, eu só queria ter o meu filho nos braços, eu queria olhar para ele de cima. Mas Deus permitiu que meu filho fosse para casa. Então aquele médico, aquele "não vai precisar", ele tirou de mim a possibilidade de oferecer ainda mais para o meu filho. Ele tirou de mim a possibilidade de eu ir para um pediatra
que pudesse acompanhar a gente durante os 3 dias de vida do Gael. Ele tirou de mim a possibilidade de ter uma fono, porque foram 2 dias, assim, muito intensos da gente procurar profissionais, os profissionais, quando sabiam o diagnóstico dele, corriam, porque não queriam se responsabilizar. Entende? Então, ele tirou de mim Porque todo. se você tivesse todas as informações, Eu ia ligar você para o poderia. pediatra dele, Sim. eu ia ligar para o fono dele, eu ia ter uma equipe preparada, sabe. Então, ao longo desses 9 meses, eu fui me preparando para perder o meu filho. Sim. Eu fui me preparando Que é o que você ouvia a eu todos só os me preparei para momentos, né. perdê-lo. Sim. Quando é tanto na maternidade, cada minuto que o Gael ficou vivo foi uma festa, o nosso quarto era o mais alegre da maternidade, porque cada minuto com ele era uma festa, eu não tinha aquele minuto. Eu lembro quando ele recebeu alta, que eu parei na frente do bercinho dele, eu me segurei para não chorar, emocionada, porque eu nunca pensei em viver aquilo. Meu esposo não, ele já tinha certeza que o Gael ia para casa, ele dizia: "O Gael vem para casa". Como foi o dia do parto? Foi incrível. Eu cheguei com muito medo na maternidade, eu já tinha ido conhecer a maternidade, um pouquinho antes do parto. O Gael, ele teve uma restrição de crescimento muito severa, muito severa. E aí a gente estava fazendo exame toda semana, que foi quando a doutora Rebeca teve uma conversa muito difícil com a gente, que ela disse que o Gael podia não suportar até o parto, ele podia não nascer com vida. Ele estava com percentil 1. E aí foi a conversa que eu te falei, que eu já sabia que era uma possibilidade, mas meu esposo não, meu esposo saiu bem baqueado dessa consulta. Só que Gaelzinho aguentou até 37 semanas e 4 dias. Aí eu fui pra uma consulta e ela disse: "Ó, não dá mais pra esperar, a gente tem que fazer o parto quarta-feira". E aí eu costumo dizer para as mães, porque em relação à enxoval eu escolhi não fazer, Tá. porque a dor de perder meu filho eu não cabia a mim, eu ia passar por ela, mas a dor de chegar na minha casa com um quarto lindo e não ter meu filho, essa dor eu podia escolher não passar. Foi difícil essa decisão? Não, Não. foi natural. Não foi fácil nem difícil, foi natural. Porque eu sempre tive muito meus pés no chão, Nath, eu nunca e eu acho que tudo foi um processo moldado por Deus mesmo, porque hoje quando as pessoas nas redes sociais me acusam que eu quero prender meu filho, que as pessoas pro aborto quando querem criticar, Sim. eu sou muito tranquila, porque eu nunca pedi pra Deus deixar meu filho comigo a qualquer custo. Eu sempre tive muito meus pés no chão. Quando alguém chegava pra mim e dizia: "Ai, Deus vai fazer um milagre", aí eu dizia: "Deus vai fazer um milagre, mas pode ser um milagre que a gente não quer, não pede, pode ser outro milagre". Então o meu pedido pra Deus sempre foi: "Senhor, faz a tua vontade, se a tua vontade não for a minha, me ampara". E foi o que ele fez. E aí, questão uma semana antes do Gael nascer, eu comprei só umas roupinhas, eu não tinha comprado uma manta maior, nada. Quando foi na sexta-feira, véspera dele nascer, a gente foi visitar a maternidade. Por quê? Eu já tinha decidido que eu não ia mandar ele pra UTI, Por quê? porque eu entendi que não tinha o diagnóstico dele não ia ser mudado na UTI. Não tinham como colocar um cérebro novo nele, uma calota nele, não tinha. Mas se ele fosse pra UTI, eu não ia viver com meu filho. Sim. Eu ia lá 2 vezes por dia, minha família não ia viver, ele ia passar por esse mundo sem conhecer a família. A questão respiratória dele tinha alguma questão ou não? Ele usou oxigênio no Tá. quarto. Eu preferi eu preferi aderir à ortoeutanásia, que é você dar qualidade de vida, Uhum. né, se eu não me engano é ortoeutanásia o nome. E aí a gente foi conversar com a médica, né, da UTI, com a chefe, ela até falou de um outro caso, teve uma mãe que teve alguns bebês e só no último ela fez essa conduta. E aí eu conversei com ela, aí eu fiquei mais tranquila, porque quando a minha médica foi falar como era, que ele ia nascer, ia para o bercinho quente, depois ia pra UTI, não sei o quê, eu passei 2 dias sem dormir, eu disse: "Não vai". Aí eu disse: "Doutora Rebeca, ele não vai pra UTI". Aí quando eu fui, conversei com a doutora Tereza, que era a médica que ia receber ele, ela disse: "Não, tudo bem, ele vai para o quarto com você". Aí cheguei no hospital, só que eu não conhecia as outras pessoas que iam estar com o Gael, eu conhecia a minha médica, mas a equipe que cuida da criança é uma outra, eu não Sim. conhecia. E eu cheguei no hospital com muito medo, porque eu não sabia como iam tratar, como as enfermeiras iam tratar quando ele nascesse. E aí eu fui para o centro cirúrgico bem assim, um coração bem pequenininho. Deixa eu até antes da gente entrar na hora do parto, tomar essa decisão dele ficar com você, como que foi essa conversa entre você e seu marido? Foi uma coisa bem tranquila, é uma decisão foi uma decisão fácil? Eu pergunto porque na gestação do Vini,
Teve uma pergunta que a médica nos fez, que era se tivesse a possibilidade de poder ou não entubá-lo, se a gente ia escolher entubar ou não. E o meu marido falava: "Eu não quero entubar, eu quero que ele viva até onde ele quiser viver". E eu achava que não, que eu precisava entubar ele, que senão eu ia estar, tirando a vida dele. Então era uma decisão muito difícil que a gente acabou não tomando juntos. Mas, em várias vezes a gente ainda conversa sobre isso. E aí quando eu vi a sua história, eu falei: "Olha, uma decisão que também teve que ser tomada, né". Como que foi pra vocês tomar essa decisão? Eu acho que tomar essa decisão, como aquela primeira, foi natural, porque veio de algumas histórias que eu tinha acompanhado. Sim. E como eu estava muito naquela de que ele não ia ficar comigo, então se ele não ia ficar comigo, ele ia ficar comigo o tempo que ele estivesse aqui. Foi mais assim, foi mais na intenção de protegê-lo Sim. mesmo. De querer ficar com ele. Eu acho que ele estaria mais bem cuidado comigo. Uhum. Porque as pessoas, ao longo da trajetória, eu não tô falando das pessoas que estavam lá no hospital naquele momento, mas ao longo da trajetória, as pessoas que eu vi aleatórias lidando com situações como a do Gael, tratavam com tanta diferença, que eu acho que ele estaria mais protegido comigo, Não, com além de certeza. todo o amor e de todo o carinho que ele ia receber da família. E aí, E aí fomos para o parto. eu fui visitar o hospital. Quando eu fui visitar o hospital, eu vi que tinha um becinho. Aí eu disse: "Tiago, a gente não tem manta pra botar aqui não", e sexta-feira ele ia nascer na quarta. Aí ele olhou para as portas do hospital, ele disse: "Tu fez isso aqui do Gael, o enfeite de porta?" Aí eu disse: "Não, eu não fiz enxoval". Sim. Em 4 dias a gente fez a roupa lá do berço, fez o da porta, eu que fiz o da porta, manual. Eu costumo dizer para as mães: "Escutem o coração de vocês. Cada mãe sabe o que o filho necessita". Tem uma curiosidade grande do que a gente compra para o enxoval. Sim. Eu digo: "Escuta teu coração, se tu quiser fazer um quarto completo, faz". Você acha que isso te deu um incentivo a mais de confiar que ele ficaria mais tempo com você? Não é que me fez confiar, é porque minha psicóloga sempre briga comigo que eu tenho mania de sempre me preparar para o pior, Tá. porque o que vem de bem é lucro. Mas eu queria que ele tivesse conforto o tempo que ele tivesse. Uhum. Então eu não fiz enxoval, mas eu comprei roupa suficiente, vamos supor, para uns 4, 5 dias. Porque na minha cabeça ele não ia para casa, mas se ele fosse, na minha cabeça estava mais ou menos organizado. Eu escolhi um berço portátil que eu deixei com meu esposo, eu disse: "Se ele vier, tu compra esse berço". Porque tem loja em toda esquina. Eu moro na capital, então tem loja em toda esquina. Eu não precisava sair comprando. Eu tinha uma prima e uma amiga que tinham acabado de ter neném, então, tipo, aquele a almofada de amamentar, eu peguei de uma, o ninho eu peguei de outra. Gael vai receber alta, eu saí ligando para as amigas, então rapidinho estava tudo montado lá em casa, sabe. Então, eu acho que tudo aconteceu muito naturalmente, nesse processo, assim, nessa parte de compra, no como foi uma curiosidade muito grande. Mas Deus cuidou tanto dos detalhes, que eu tinha muita curiosidade de saber como seria a cabecinha do Gael. Nenhuma cabecinha é igual. Eu tinha muita curiosidade, muita, muita, muita. Eu ia pra maternidade 3 horas da manhã. Quando foi mais ou menos umas 11 horas, meia-noite, uma colega porque aí nesse processo, eu entrei no grupo de mães da Jaque, a Jaque tinha um grupo de mães, e aí esse grupo acabou ficando inativo e hoje a gente tem as pessoas que estavam lá no grupo dela, a gente criou um outro grupo que a gente acolhe essas mães. E aí uma moça lá do grupo me enviou no privado a foto da filha dela. O Gael nasceu igual. Como eu vou dizer que Deus não estava comigo? Aí cheguei na maternidade com muito medo, a doutora Rebeca chegamos na sala de parto, aí na hora da anestesia geralmente o pai não fica, né, aí eu olhei pra Sim. ela e disse: "Meu marido vai ficar doutora, eu vou ficar sem ele não", porque ele me acompanhou em tudo. Como é importante, como eu sou uma privilegiada de ter um marido que ele me acompanhou em tudo, mesmo ele é muito, muito trabalhador, mas podia ter a reunião que tivesse, tem consulta, todas, todas, tudo assim, Isso é tão tudo. importante nesse momento, né, Tudo, Nath? tudo, tudo, ele acompanhou tudo, até hoje ele acompanha todos os processos, é assim, um parceirão. E aí eu disse: "Ele vai ficar aqui?" E aí ela deixou: "Tá bom". Aí eu tomei anestesia, ela: "Ah, você fez playlist?" Aí eu disse: "Não", porque assim, nessa época eu ouvia muito louvor, mas meu Uhum. esposo ainda não. E aí Que era ao contrário. como era um momento nosso, e tinha tanta coisa pra eu fazer, que eu acabei deixando essa história de playlist pra depois. Aí quando chegou lá, aí ela disse: "Você fez playlist?" Eu disse: "Não". Aí ela disse: "Mas o que você gosta de ouvir?" Eu disse: "Louvor". Aí ela: "Pois então, eu vou botar louvor pra você ouvir". Aí eu disse: "Pois já que vai botar louvor, coloca Deus é Deus", porque eu queria muito ouvir essa música na hora do parto. Nos meus sonhos com Deus, eu sonhava
que Gael nascesse com Deus é Deus. Adivinha qual a música aleatória que começou a tocar quando ela começou a fazer assim na minha barriga? Nessa hora eu comecei a chorar. Começou a tocar Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então Deus cuidou dos detalhes. Nath, eu tomei anestesia, deitei e comecei a passar mal. Queria vomitar. E meu esposo ficou muito preocupado. Que ele fica... A preocupação dele é eu morrer. Ele fica muito preocupado. Aí ele muito preocupado. Aí eu comecei a me acalmar, né, e tudo. Ela começou lá o procedimento. Começou a me dar uma paz. Eu nunca senti aquela paz na minha vida. Aí eu respirava. Era tanto ar entrando no meu nariz. Porque da minha filha eu entupi os 2 narizes. Eu passei o parto todo entupida. O do Gael era tanto ar. Aí eu olhava pro meu esposo aqui, eu disse: "Tiago, eu tô sentindo uma paz tão grande". Aí ele disse: "Eu também". Só que eu não aguentei dizer só pra ele. Aí eu disse: "Doutora Rebeca, eu tô sentindo uma paz tão grande". Aí ela com a voz marejada, porque até ela chorou no meu parto, ela disse: "Eu também tô sentindo essa paz, Natália". Era nítido que Deus estava ali, que Nossa Senhora estava ali. A mesa que eu foi a minha sala de parto, foi a mesa 13, número de Nossa Senhora. E era uma paz tão grande que depois a doutora Rebeca disse que uma médica amiga dela passou e a porta estava um pouco aberta e comentou com ela: "Rebeca, que paz era aquela na sala que você estava?". Olha. Aí ela disse: "Olha aqui, deixa eu te mostrar o bebezinho que nasceu". E foi tudo muito tranquilo, Gael nasceu com Deus é Deus, ficou lá. O Tiago não tem nada que eu acho mais lindo do que os vídeos que eu vi depois do Tiago pedindo para o Gael chorar. "Chora filho, chora". E ele dava uma força, eu costumo dizer que eu fui o lar do Gael por 37 semanas e 4 dias. E o meu esposo, ele foi a força que o Gael precisava para viver os 3 dias e as 6 horas. Porque é uma conexão que não é desse mundo, sabe, uma preocupação, ele estava lá completamente por inteiro. Se eu tive meu filho por todo esse período, foi pela força do meu esposo, porque quando o Gael passava mal, ele: chora filho, chora". Aquele chora filho dele era, assim, é encantador. E aí o Gael foi, ele foi pra salinha, hoje fica todo mundo lá, mas antes Ele fica veio pro vai teu pra colo? salinha. Veio pro Veio. meu colo, aí foi na hora que a doutora Rebeca falou, que eu não lembrava, que assim que ele foi pro meu colo, ele não chorava muito, aí eu: "Chora filho, chora, chora por todas as crianças que não puderam chorar". Aí ela disse que nessa hora ela quase morre de chorar. A gente também. E aí depois ele foi para os cuidados e tudo, porque ele nasceu com desconforto respiratório. E eu fiquei esperando, né, porque tem aquele procedimento que a gente fica. E o Gael quase parte nesse período. Teve uma hora que eu estava na sala de recuperação, já esperando só meu prontuário para ir para o quarto, e o Thiago chegou muito aflito, que eu tinha que ir, porque o Gael estava muito ruinzinho. E aí a doutora Rebeca ficou muito aflita também, porque o meu prontuário não ficava pronto, "Mas ela é minha médica, ela pode mas ela é minha paciente, ela pode ir". Aí a enfermeira: "Não, ela só pode sair daqui com prontuário". Aí ela foi lá, conversou, enfim, saí. Ele foi para o quarto. E aí ele ficou roxinho, teve uma crise de apneia, ele tinha umas crises de apneia, aí eu solicitei que colocasse um oxigênio nele, solicitei que passasse a sonda, quando deu 10 horas ele se alimentou, passou a sondinha, e a enfermeira ensinou a gente a fazer a manobra. Então quando ele tinha crise de apneia, a gente fazia a manobra e ele voltava. E foi o dia mais incrível. Ai, eu não vi a hora de dar 6 horas pra eu poder pegar ele no colo, e foi incrível, eu estava tão feliz, tão feliz. Eu não chorei, assim, o período que eu passei no hospital, eu não chorei, Nádia, eu Não. só agradeci a Deus. Eu chorei na hora do parto, assim, ver o Gael nascer com Deus é Deus, Sim. mas eu estava tão plena, eu estava, assim, completamente tomada pelo Espírito. Hoje eu entendo que eu estava completamente tomada pelo Espírito Santo, porque foi fantástico. Eu não aquela sombra da morte ficou, porque eu estava extasiada com o que eu Sim. estava vivendo, com cada minuto. Em ter ele ali, em vê-lo. Aí quando foi com 24 horas, minha médica: "Tô indo te dar alta". Eu disse: "Eu vou pra onde? Eu não vou sair daqui não. Não me faz isso não, tá doido? Eu não vou sair daqui hoje não". Eu acostumada com os casos das mães no SUS, passa 4, 5 dias. Sim. Queriam me botar pra fora com 24 horas, eu disse: "Vou sair não". "Doutora Rebeca, por que que não me disseram ontem que me ia dar alta hoje? Eu não sei cuidar do Gael não". Fui não, Ah, você não quis? fui não. Mas era pra ter alta vocês 2? Sim, porque ele não estava no quarto comigo. Sim. Aí a enfermeira-chefe a enfermeira-chefe não, a pediatra-chefe: "Se você não quer ele na UTI, não tem o que ele fazer aqui". E aí?
Eu disse: "Mas eu não vou. Eu não sei cuidar dele, porque vocês não me ensinaram. Eu só vou amanhã". Ficou mais um dia. Aí eu fiquei mais um dia. Ô Nath, você se preparou na gestação psicologicamente para viver esse momento de estar tão em plena presença? Me preparei. Eu recebi o diagnóstico em maio. Aí eu passei o mês de julho todo brigando com o plano, que eu queria uma psicóloga, porque psicólogo do plano é difícil. Bem, Eu queria um psicólogo bastante. que me acompanhar, que eu estava aí foi, veio, aí consegui. Passei o mês sendo passei minha gravidez sendo acompanhada pela Ravena. Na época, o meu plano dava de 1 hora a sessão, então foi assim, eu tentava me preparar tanto psicologicamente como Tá. emocionalmente, como assim, tentava, né, me preparar com tudo, porque Sim. viver mesmo a gente só sabe vivendo. E é muito difícil, né, pra mim uma coisa que era muito difícil, que você também falou, que é você sentir teu filho mexer ali na tua barriga, e você ouvir as pessoas falando que ele não vai conseguir sobreviver depois que ele nascer. Então como que fica, né, a nossa cabeça durante tudo isso acontecendo, e aí um período tão grande de tempo, né. E o Gael mexia muito. O Thiago falou que teve uma vez que eu estava dormindo, que ele só via era a minha barriga pulando, assim. Ele disse: "Eu não sei como foi que tu acordou". É. Você sabe que você falou do Thiago, e eu cheguei em você através até de uma postagem que você fez quando ele estava Ah, com o Gael no colo, e aquilo me mexeu muito comigo. naquela foto o Gael tinha falecido. Foi então, eu acho que, eu li a postagem e eu lembro disso, pra mim marcou muito, o quanto você falava da parceria dele como pai, e eu acho que isso é tão importante, né, porque a gente vê 80% dos pais indo embora, desamparando uma mãe, principalmente nessas condições, e quando a gente vê o quanto a família é importante estar ali, a gente unido pra passar por isso junto, é outra forma de ver a vida, né. E eu acho, assim, falando dentro do "eu acho", né, porque eu não tô inserida, tipo assim, eu não tenho voz pra falar sobre o Sim, homem, porque eu sou sim. uma mulher, mas enfim, eu acho que o homem que abre mão de viver tudo isso, na verdade, é falta de força mesmo. É falta de coragem. Porque o homem que passa por tudo isso sozinha, ele ganha uma mulher que ele não vai perder nunca. Exatamente. Antes do Gael, Nath, eu sempre vivi com uma sombra da separação. Não que eu tivesse problema no meu casamento, mas pela minha história de vida. Então, eu achava que meu casamento podia acabar a qualquer hora. Era como se internamente o meu subconsciente achasse que eu não merecesse ser amada pro resto da minha vida. Eu acho que eu só vim olhar pro meu esposo e dizer: "É, É até você. que a morte nos separe", depois do nascimento do Gael. É tanto que a gente casou o matrimônio no dia que o Gael faria 1 ano, Eu vi, foi tão na emocionante, igreja. né, Nath. Então, assim, o Gael ele trouxe cura, ele trouxe união, ele trouxe renovação. Eu me descobri quanto mãe, quanto mulher, quanto esposa. Ele também. Hoje a gente tá muito mais forte, muito mais unido, muito caminhando o mesmo trilho, sabe. Que é o mais importante, né. Gael é vida. E impressionante que o nome do Gael, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi, nem ele. Quando eu saí do exame, do primeiro exame que deu o diagnóstico dele, eu senti esse nome, eu não sabia o sexo ainda, mas eu senti esse nome. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar na internet, eu vi vários significados, e um deles é aquele que veio pra curar. E eu não falei para o Thiago, eu só falei pra ele quando a gente descobriu o sexo. Que a gente descobriu o sexo quando a gente confirmou o diagnóstico, que a gente chamou nossa filha, contou pra ela e a gente abriu a sexagem. Como Graças foi pra ela? A Iris é muito calada, que é uma preocupação, então ela não fala muito. Mas os 3 dias que ele passou, e ela nunca quis irmão. Quem quebrou isso foi o Gael. Ela estava muito satisfeita como filha única. Depois de tanto tempo, né. Mas ela foi uma irmã incrível, ela não Sim. saiu de perto dele um segundo. A gente na maternidade, ela: "Mãe, tá na hora do Gael comer". Eu: "Filha, foi pra trás da enfermeira, eu tô operada". Porque no começo ele estava tomando leite e depois ele ficou tomando o meu leite. Ah, você Porque conseguiu. chegou uma médica, foi a tia do Thiago: "Tu não tem leite? A gente vai dar o seu leite pra ele". Aí começou a desmamar Olha. e dar. Mas você chegou a amamentar ele, Não, não? Por sonda? por sonda. Eu tirava e ele tomava o meu Sim, leite. isso é muito importante. Sim, tomou meu leite. Aí, a Iris foi incrível, incrível, assim, ficou perto dele direto. No dia que eu fui receber a alta, ela que conduziu lá a arrumação da casa, Eu isso é quero aqui, isso saber é como ali. foi levar ele pra casa, depois de
Tantas expectativas, tantos sonhos E ele recebeu alta no frustrados. dia do aniversário da minha mãe. Meu Foi no dia que ele sorriu, Deus. aquele vídeo que ele tem Sim, sorrindo. muito gostoso. A gente estava no hospital, n foi não, não, foi no dia do aniversário da minha mãe. A gente estava no hospital e meu esposo enlouquecendo, porque tinha que alugar a máquina do oxigênio, a máquina de aspirar, que a Uhum, gente nunca nem usou o aspirador. Tinha que fazer um aparato para sim. poder recebê-lo, né. E aí ele estava correndo e a gente no hospital foi quando ele deu aquele sorriso, era aniversário da minha mãe, e aí o Gael foi pra casa, o Gael tomou banho, eu acho importante a gente falar sobre isso, pra Sim. alertar. O Gael tomou banho, depois que o Gael tomou banho, o Gael só tomou banho nesse dia, no segundo dia. Depois que ele tomou banho, ele mudou completamente. Por quê? Porque quando o bebê ele tem acrenia e anencefalia, você não sabe até que ponto o cérebro foi formado. E, se eu não me engano, é o hipotálamo que é responsável pela temperatura, e não consegue regular. Então, hoje eu imagino que seja isso, porque no grupo a gente tem outros bebês que após o banho, horas depois, no máximo um dia depois, vieram a falecer. Entendi. É tanto que a maioria das mães do grupo não 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 dão banham banho. mais, fazem Higiene. asepsia só com um lencinho, e é porque ele tomou aquele banhozinho com algodão, não foi nem o Sim, banho de imersão mesmo, sabe. sim. E ele já ficou muito paradinho, ele foi pra casa muito paradinho. E aí quando foi à tarde, meu esposo chegou no hospital pra pegar a gente, e a gente foi. Ele foi sem oxigênio, porque ele conseguia passar, a gente ficou no hospital fazendo o teste quanto tempo ele aguentava sem oxigênio, e eu morava perto do hospital. Aí ele foi pra casa sem o oxigênio, assim que chegou em casa a gente já colocou o oxigênio. Mas ele foi pra casa bem paradinho, foi emocionante ter ele em casa. E aí foi todo um aparato. Eu coloquei a Julie pra ir tomar banho, que é a nossa idosinha maravilhosa, uma Yorkzinha, nossa filha pet. Botei ela pra ir para o banho, que era pra ele chegar, porque ela não gosta muito de criança, mas Tá. até disso Deus cuidou, ela não, Nath, ela não pode ver criança, que ela late, 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 late até o fim do mundo. Ela não latiu para o Meu Gael. Deus. Aí ela veio do pet nos braços, pra chegar limpa, né, aí assim que ela chegou, a gente botou logo ela pra cheirar ele, o Thiago pegou ela, ele cheirou, porque aí pronto, É, acalmou. ela só ficava agoniada quando juntava muita gente em cima dele, fora isso, super tranquila. E aí foi só festa em casa com ele. A gente passou uma tarde, só que no comecinho da noite a gente teve um susto. Gael teve uma apneia que não voltava. E eu achei que ele fosse partir lá. Ele partiu nesse dia, porque ele faleceu e ressuscitou, Uhum. antes dele falecer de verdade. Ele teve uma Como foi apneia que ele isso? não ele teve uma apneia que ele não voltava, não voltava, não voltava. A tia do meu esposo, que é a Sandra, que ela ficou com a gente durante, ela se mudou pra minha casa, porque ela tem mais ela sabe cuidar melhor dessa parte de hospital e tal. Então ela abriu mão da vida dela e ficou com a gente, que, assim, eu costumo dizer que graças a ela também o Gael ficou aqui, porque ela fazia todas as massagens e tudo. Então, além da minha mãe, eu ficava com ela. E aí ela começou a fazer todas as massagens e tudo, e o Gael não voltava. E eu sou aquela pessoa, independente da situação, porque, assim, num casal sempre tem um que é a âncora, um que vai dar o apoio e um que cai. Naquele momento eu precisava ser a âncora, porque eu tinha passado os 9 meses me preparando para aquele momento. Uhum. Eu sabia que o meu filho ia partir, eu não sabia a hora. Sim. E eu só tinha uma coisa comigo: quando o Gael falecesse, eu queria que ele fosse em paz, porque ele trouxe tanta paz, o nascimento dele foi tão incrível, que o que eu tivesse de sofrer, de chorar, de gritar, ia ser depois. Sim. Na hora da partida dele eu queria paz. Aquele amor de mãe, né, que a gente coloca o nosso sofrimento lá na caixinha do depois. E aí quando eu vi que ele não estava voltando, aí eu comecei a resolver o que tinha para ser resolvido, enquanto estava todo mundo em cima dele e eu não queria aquilo. Aí eu peguei meu celular, botei no YouTube, botei pra tocar louvor, pra ver se acalmava os ânimos, e todo mundo em cima dele, todo mundo em cima dele, eu não queria. Aí eu vi que a tia dele estava se despedindo dele, dizendo que ele podia ir, bem baixinho, e ninguém prestou atenção, só eu, que eu olhei pra ela, ela olhou pra mim assim, ela já tinha me falado só com o olhar. Aí eu fui pegar o leite dele, guardar, enfim. Aí teve uma hora que eu entrei no banheiro e eu estava muito preocupada dele falecer no aniversário da minha mãe, porque fica, né. Sim. Aí eu entrei no banheiro e disse: "Senhor, eu sei que o Senhor vai levar meu filho, mas não leva hoje não, tá tão perto de meia-noite. Hoje é aniversário da minha mãe". Aí passou mais um pedaço, aí o Gael não voltava, aí depois entrei no banheiro de novo, eu disse: "Senhor, já entendi". Aí o Gael simplesmente partiu. Aí ela: "Meu filho, você quer tentar?" Com meu esposo. Aí ele disse: "Quero, tia". E o Thiago começou a fazer massagem. Meu esposo estava tão desolado, tão desesperado,
se sentindo fracassado, pedindo desculpa, como se ele não tivesse feito tudo que ele fez. E aí nessa hora, eu fiz sinal pra todo mundo sair do quarto, aí ficou só nós 2. A gente estava em pé, assim, um de frente para o outro e o Gael no braço dele. E ele fazendo massagem, o Gael não voltava, não voltava. Aí eu peguei na mão dele, parei, aí eu disse: "Thiago, vamos aproveitar que ele tá aqui e vamos falar pra ele tudo que a gente tem pra falar?". Aí a gente começou a falar pra ele tudo que a gente tinha, né, quanto ele foi esperado, quanto ele era amado e tudo. Aí depois que a gente tinha falado tudo, isso esse tempo inteiro, Gael completamente desfalecido. Aí eu disse: "Eu vou chamar a Iris pra se despedir dele". Quando eu fui chamar a Iris, ela estava com a Julie no colo, com a cachorrinha. Aí eu disse: "Iris, venha se despedir do seu irmão". Isso, no processo todo, a Iris estava dormindo, parece uma coisa assim, porque os dias eram bem intensos. Sei que nessa hora ela já estava acordada com a Julie no colo. Eu disse: "Iris, venha se despedir do seu irmão, pode trazer a Julie", porque a Julie não tinha lambido o Gael ainda, né, porque Sim. ele só deixou cheirar, assim, um pouquinho de longe. E aí, começou a tocar aquele louvor "Eu Não Desisto", e eu ouvi muito na minha gravidez. Eu também. Aí quando começou, Nath, foi assim, cena de filme, quando começou a tocar: "Eu não desisto de você, meu filho". Um pouquinho antes, eu Iris, tira a meia do Gael pra Julie se despedir dele também. Aí na hora que começou essa parte: "Eu não desisto de você", a Julie começou a lamber o pé do Gael, e o Gael simplesmente chorou. Nath, foi o choro mais forte da vida dele. Eu olhei para o Thiago, assim, sem acreditar, assim. Eu vi meu filho ressuscitar, ele não estava vivo, ele não estava ali, já estava com minutos. Aí quando eu terminei de cantar a música pra ele, e fui lá na sala chamar todo mundo, o Gael voltou. E aí foi aquela festa, aí eu chamei todo mundo, aí eu disse: "Olha, o Gael hoje partiu e voltou. E eu só queria pedir uma coisa a vocês, quando acontecer novamente, porque vai acontecer, eu não quero que seja dessa forma. Gael, quando chegou no mundo, ele trouxe muita paz, muita tranquilidade, e eu quero que ele vá com a mesma paz e com a mesma tranquilidade. Eu não quero esse desespero". Sim. Aí a gente rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradeceu a Deus, e o Gael passou mais uma noite com a gente. E foi uma coisa, assim, incrível, porque essa noite, quem não estava dormindo lá em casa foi embora, e ficou eu, meu esposo, minha mãe, que é maravilhosa, e minha filha. E tinha um plantão, Gael não podia ficar só. Sim. Gael estava com um respirador improvisado, porque em Fortaleza não tinha um respirador neonatal. Tinha um respirador infantil, mas um que coubesse no nariz do Gael não tinha. Gael estava com o que minha mãe surrupiou do hospital. Espera aí um minuto. Engasguei. Pode Gael estava com o que minha mãe surrupiou do hospital, porque quando a gente estava indo embora, o que ele usou estava na parte de baixo, que o becinho e tem a parte de baixo, né. Aham. Aí minha mãe, O sexto sentido de caninho? sim, aquele caninho que coloca aqui, Não sexto julgo. sentido de mãe, de vó. Sim. Aí minha mãe olhou e disse: "Eu vou levar esse caninho que ele estava usando aqui, porque Eu vai não que lá julgo, eu levei a do peito, a vai que lá não sonzinha. tem". Dito e feito, minha filha, o que o Thiago comprou, o menor que existia no mercado, era muito maior do que o do hospital. Meu Deus. Foi o que ele usou, só que não tinha os aparatos pra ficar, então a gente tinha que ficar segurando. Hum. Então tinha que ficar o rodízio, dormir 2 e acordar 2. Thiago foi dormir, minha mãe foi dormir, ficou eu e a Iris no rodízio. Iris sentou no chão, dormiu. Ficou quem? A Você mãe. conseguia pensar em dormir? Conseguia. Conseguia? Eu tinha uma rede muito boa, né, Sim, minha mãe e meu esposo estavam muito sim. ali, então eu dormia poucas horas. Mas a mãe sempre fica, né? É. Fala: "Mãe não tem opção de escolha". Todo mundo fala: "Ah, vou dormir, quem vai ficar?". Eu fico. Não, mas o problema é que a mãe, tá, sabe quando você não consegue manter o olho acordado? Hum. A mãe estava com 3 dias de cirurgia. É. Mas eu costumo dizer que foi Deus ali, tem coisas que acontecem que é espiritual, foi Sim. Deus. Eu peguei e botei o celular, eu disse: "Bom, então vamos ficar gravando, né, Gael". Na época eu não gravava nada pra internet, ninguém nem sabia que ele tinha nascido. Eu só liguei o celular, tipo, pra fazer um videozinho dele, pegando na mão dele e tal. Quando eu abri o olho tinha 1h30 o vídeo. Só Nossa Senhora mesmo que ficou cuidando dele, segurando, porque Você dormiu ele estava lá intacto,
com o oxigênio. Nossa senhora ficou cuidando dele lá, bem E bonitinho. você ficou com um vídeo de 1h30 dele. 1h30. Quando eu vi, eu disse: "Meu Deus", aí o "Thiago, acorda, acorda, tem 1h30". Aí acordou todo mundo, aí eu disse: "Gente, eu não consigo mais ficar acordada, vocês assumam, eu não consegui". Aí eu dormi até 9h. Acordei, aí todo dia tinha 3 canções que eu botava pra ele. Como eu não sou uma boa cantora, eu botava no YouTube e ficava cantando pra ele e acompanhando no YouTube. Que era Jó, Consagração à Nossa Senhora. Qual era a outra, meu Deus? Porque eu sou péssima de nome de música. Enfim, tinha essas 2. E Filho Meu. Fiz aquele aí passava as mãos sobre ele, abençoando. E Consagração à Nossa Senhora foi a fotógrafa dele, que eu fiz questão de fotografar meu parto. Sim. Aí a gente no quarto, eu deitada, e quando ela estava indo embora, ela bateu assim no meu pé: "Você vai levar esse menino pra casa, viu? Consagrei ele à Nossa Senhora". A Lu, Dito e maravilhosa a Lu. feito. Consagrei ele à Nossa Senhora. Aí todo dia a gente ouvia Consagração à Nossa Senhora. Aí eu consagrei tudo. Isso era umas 11h. Quando foi 1h30, o Gael teve outra crise de apneia. Só que, na verdade, não foi nem a apneia. Eu acho que talvez ele teve uma parada, porque a mãozinha dele ficou rígida assim e parou. E aí a gente fez massagem, ele não voltou, mas houve, assim, um verdadeiro milagre, a misericórdia de Deus sobre o meu esposo, porque naquele momento o Gael foi em paz. E o meu esposo ficou com o sentimento de dever cumprido e não com o sentimento de incapacidade que ele estava na noite anterior. Sim. E aí, quando ficou constatado, né, que ele faleceu mesmo e tudo, foi em casa, aí eu disse: "Daqui ninguém tira ele". Porque tinha que levar pro IML, não sei o quê, porque foi em casa. Aí chama SAMU. Aí, assim, antes porque eu sempre gostei de ler muito, acompanhar muitas histórias, então muita coisa do meu processo fui eu mesma que decidi. Sim. Eu, tipo, quando chegou em casa, eu já sabia que se o Gael falecesse em casa, eu queria dar banho, eu queria arrumar, porque tem algumas mulheres que não fazem isso, têm medo de ver o filho e depois ficar a culpa. Então, por mais que eu tivesse medo, ou por mais que eu fosse sofrer, eu queria viver aquele momento, eu queria viver aquela dor. Então, foram coisas que eu não abri mão. Sim. Então eu pedi pra minha mãe mesmo ele estando falecido, pedi pra minha mãe esquentar água pra eu dar um banhozinho nele. Dei o banho nele, fiz o carinho do pé. Aí foi antes de dar o banho que eu olhei, o Thiago estava naquela foto. Aí eu disse: "Não, não". Aí eu peguei. Isso, antes de tudo, eu deixei a minha filha de cameraman. Eu disse: "Iris, grava o máximo que tu puder, porque eu vou estar operada". Por isso que eu tenho tanto registro dele. Sim. E ela é muito discreta, ela Super gravava. importante, né, ter esse registro, Nath. Ela gravava que eu nem via. Ela gravou eu cantando Jó pra ele quando ele ressuscitou. Tem um vídeo, depois se você quiser eu mostro, não postei eu postei uma parte desse vídeo, não postei ele todo. Eu cantando Jó com os olhos vermelhos, porque assim, na hora eu fico ali, eu resolvo tudo, aí depois eu desabo. E aí esqueci. Você estava me falando que ela registrou tudo, Sim, ela e aí registrou tudo, aí eu dei banho no Gael, eu fechei a porta, porque assim, eu sou só você e muito ele? eu, ele, meu esposo e minha filha. Eu sou muito assim, por mais que a casa tivesse cheia de gente, esse momento é nosso. Eu sou Sim, muito de botar limites. Em importante. tudo. Então, tirei todo mundo do quarto, ficou só nós 4, dei banho, arrumei, conversei, tudo. Aí quando o SAMU chegou, ele todo arrumado, aí eu disse: "Vocês não vão desarrumar ele não, né?". Todo perfumado, todo cheiroso. "Vocês não vão desarrumar ele não, né?". Aí eu não sei se aqui em São Paulo chama rabecão, que é pra quando falece em casa, alguma coisa, eu não sei se é rabecão também quando falece em casa, enfim, vai Não buscar. sei. Eu disse: "Ninguém tira ele daqui não". E enquanto isso, estavam na sala porque pela primeira vez na vida eu não decidi nada, de velório, de corpo, de não sei o quê, eu passei a tarde inteira sentada na cadeira de balanço com ele no meu colo. Mas isso você já tinha planejado antes na gestação também ou não? Não, porque eu não sabia que ele ia pra casa. Eu sabia que eu ia ficar com ele o máximo de tempo possível, entendeu? Mas planejado Sim. assim, durante a gestação não, porque eu nunca pensei que ele fosse pra casa. E aí estavam resolvendo tudo, de velório, de tudo, e eu com ele. Aí resolveram o velório e tal, e o mais impressionante dos cuidados, dos detalhes de Deus, que era o que me dava muita força. Porque como que eu podia me desesperar, por mais que meu filho tivesse ali partido, ido para Deus, mas como eu ia me desesperar se Deus mostrava claramente que estava em todos os minutos, todos, todos, assim. Sentia, era o Espírito Santo estava na minha casa. E aí
resolveram o velório e tal, aí iam ser num canto que não podia ter à noite. Eu disse: "Meu filho não vai passar a noite na funerária só. Deus Pode cuidou. arranjar um canto". Aquela mãe bem leoa. Sim. E aí quando eu cheguei na funerária, eu queria que o Thiago fosse lá pra dentro, não olhar pros homens arrumar ele. Aí foi que a tia dele disse: "Não, mulher, pelo amor de Deus". Não queria deixar ele só um minuto. Aí eu tomando banho pra gente ir, né, para o velório, aí eu lembrei. A casa de velório que escolheram para o Gael, lá em Fortaleza, foi a mesma que a avó dele foi sepultada. Que não é a mesma do plano que a gente tinha. O plano ainda estava em carência, não ia poder utilizar o plano, então foi tudo particular. Mas foi a mesma que escolheram. E na hora que eu estava tomando banho, eu lembrei que lá, quando eu estava grávida, aqueles momentos só da gente com Deus antes de dormir, eu pensava em fazer uma homenagem para o Gael, depois que ele tivesse partido, porque eu não pensava em fazer velório. Eu queria fazer só. Meus planos era fazer só o enterro, Tá. pra afastar os curiosos. Sim. E acabou que teve que ter velório, porque não ia dar pra enterrar, porque o cemitério fechou pelo horário que ele faleceu, não ia dar tempo só enterrar, tinha que ter velório. E aí, uma das minhas vontades era fazer uma homenagem para o Gael com a cantora que cantou no velório da avó do Tiago, porque ela tem voz de anjo. Ninguém sabia. Ninguém. Só Deus. Nem meu esposo sabia. Porque ao mesmo tempo que eu pensava em fazer isso, eu já pensava que meu esposo seria contra. Por que você achava que ele ia ser contra? Porque ela é um pouquinho. Ela, Entendi. a voz dela é muito boa. A voz dela é maravilhosa, então ela não é a mais barata. Então, assim, era algo que eu pensava, mas que não era uma prioridade, entendeu? Quando eu tô tomando banho, o que é que eu lembro? Ela tem convênio com essa casa de velório. Foi lá que eu vi que ela cantava. Foi lá que eu vi que ela cantava, não, foi lá que eu conheci ela, porque ela cantou no velório da avó do meu esposo. Entendi. Foi lá que eu conheci 1 ano e meio antes. Aí eu comecei a seguir ela pra ela cantar na missa de 7º dia, só que acabou que ela só aceitou o convite, porque ela não era muito de rede social, ela só aceitou o convite depois que já tinha passado. E aí aconteceu dela ficar me seguindo, eu segui ela, mas é aquela coisa de Instagram. Às vezes eu Sim. comentava alguma coisa, mas nunca tinha encontrado ela em nenhum outro canto. Assim que eu cheguei lá, eu disse: "Pode ser a Adri. Eu quero que seja a Adriane Moreno que vai cantar". Isso eu nem sabia que meu esposo nem tinha fechado com música. Eu disse: "Pode ser a Adriane Moreno que vem cantar?". Não, mas não fechamos com música não, senhora. Não, ela disse: "Vou ver com ela agora". Ótimo. Passou uma mensagem. Na mesma hora ela disse que sim. Fiquei morte feliz. Dentro de todo aquele contexto, foi um alívio, assim, pra mim, né. Aí quando foi no outro dia que ela chegou, aí eu fui falar pra ela, eu disse: "Olha, você tá aqui é resposta de oração, porque eu planejava para o meu filho uma homenagem com a sua voz". Foi ela que cantou no meu casamento também. E aí ela não falava nada, ela só me abraçou, ela não conseguia falar. Sim. E aí teve o velório do Gael, teve a missa, tudo. Outro detalhe, outro ponto de Deus. No velório da minha avó e da avó dele, que tinha acontecido recente, 1 ano antes e 11 meses antes, eu comprei rosas brancas pra todo mundo andar no cortejo. Só que no velório do meu filho, sábado à noite, que cabeça eu vou ter pra comprar rosa branca? Todo mundo no cortejo do Gael estava com a rosa branca, porque ele ganhou 2 buquês de rosa branca durante o velório. Então, Nath, eu vejo a mão de Deus em tudo, Sim. sabe. Deus levou meu filho, mas ele me deu tanto. E aí, fomos, vivemos aquele momento, cheguei em casa, fui dormir, capotei. Quando eu acordei, Thiago dormindo, Iris dormindo, eu chorei, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas de gratidão por cada detalhe que Deus tinha se mostrado. Porque eu acho que pela morte do meu filho, eu chorei quando eu recebi o diagnóstico. Depois dali eu celebrei. Sabe um dia que eu tive um luto pesado do Gael? 1 ano Claro. depois, na véspera do meu casamento. Na véspera do meu casamento, minha casa estava um caos, cheio de bem casado em cima da mesa, que eu fiz todos os meus bem casados. Eu deixei todo mundo embalando, eu olhei para o meu esposo e disse: "Eu preciso ir para o Shalom". O que que é o Shalom? Shalom, eh, faz parte da igreja católica, é um grupo católico, Tá. eu acho que o nome certo não é grupo, eu esqueci agora, é um grupo católico que toda quinta-feira tem missa de cura e libertação, que foi um dos pontos que aconteceu minha conversão. Porque minha conversão não aconteceu com o processo do Gael, Tá. aconteceu depois do Ariel. Precisamos chegar nessa Vai ser 3 horas de podcast.
E aí eu olhei pro meu esposo e disse: "Eu preciso ir pro Shalom". E eu chorei, aí eu olhava pro Santíssimo, eu disse: "Senhor, como eu tô me sentindo destruída, como eu vou casar amanhã? Desse jeito, o Senhor me levantou até aqui, não é possível que o Senhor vai me derrubar hoje". E eu chorei, eu chorei, eu chorei, assim, umas 2 horas, direto, O que direto, você não tinha direto, direto. chorado nas semanas depois do falecimento Direto, dele. direto, 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 direto. No dia do meu casamento eu acordei plena, não parecia a Natália que estava chorando no dia anterior. Eu E chorei foi tudo tão que eu tinha lindo o pra teu chorar. casamento, eu vi os Eu entrei vídeos. radiante, toda vida que eu pensava na minha entrada eu chorava pensando, e eu entrei radiante. Parecia que eu estava flutuando, eu não vi nenhum dos problemas que aconteceram, eu só me dei conta depois, porque todo casamento tem problema, né. Sim, Eu mas estava isso é tão radiante, foi bom, né. tudo perfeito, chorei tudo antes. Então assim, eu sou muito de respeitar o que eu tô sentindo. Sim, Se eu tô bem, eu tô bem. isso é importante. É tanto que, até que eu te falei, que eu cheguei até a cogitar Sim, cancelar, porque há pouco tempo eu perdi um bebê e eu não estava com cabeça, porque como que eu venho participar de um podcast, se naquele momento eu não estava conseguindo falar sobre Deus? Se Deus tá tão presente na minha história. não faz Não tinha sentido, né, não como, conecta. mas mais uma vez ele me levantou. Ô Nath, depois de tudo que aconteceu com o Gael, quando que foi que você teve uma nova decisão de engravidar novamente? Não, a decisão de engravidar novamente estava tomada com o Gael na minha barriga, eu estava só contando o prazo que ele ia nascer, 6 meses depois, independente do que acontecesse, eu já liberava de novo. Você já tinha essa decisão tomada? Já, eu estava em busca de ter um bebê no colo. O Gael, quando eu recebi o diagnóstico, passado o susto, ela estava fazendo conta qual mês que ele nascia, quanto. Mulher, a minha cabeça ela é muito acelerada. Eu não sei se você também é Eu assim, eu acho achei que é que mal de fosse Natália. Não, isso sim, mas eu achei que eu fosse assim, mas eu acho que você consegue ser mais acelerada que eu. Você acha que eu me planejo, Robson? Não, amiga, quando o médico disse, quando eu estava morrendo de chorar, que o médico olhou pro Thiago e disse: "Você tá vendo, então é uma gravidez normal", eu já estava na minha cabeça fazendo cálculos de quando o Gael ia nascer e quando eu ia poder engravidar. Não é que um filho fosse substituir o outro, mas eu Sim, queria um bebê sim. no meu colo, né, e eu achava que o Gael não vinha pro meu colo. Enfim, fiquei só aguardando. Faz tratamento, faz em rodada de investigação, vem diagnósticos. Sim. E eu já não aguentava, que 6 meses longo. Porque vocês foram entender o diagnóstico de vocês do porquê que poderia ter acontecido isso com o Isso. Gael. A Tá, gente fez o cariótipo dele, deu tudo normal com o cariótipo dele, deu tudo normal. Foi realmente na hora da formação. entendi. E aí eu descobri que eu tenho uma mutação MTHFR, que eu não converto ácido fólico em Espera aí, metilfolato. calma, mutação, Mutação do gene MTHFR. tá. 30% da população brasileira tem. Então eu não sei por que que ainda mandam as pessoas tomarem ácido fólico. A gente não Olha. converte ácido fólico em metilfolato. Com que Então, exame que você descobriu isso? com exame genético Exame próprio, genético ele mesmo. foi o plano não cobre, foi uns 300 e poucos reais, ele não é tão caro, em Tá, comparação a exames genéticos. sim, E aí a minha dose de metilfolato, ela precisa ser mais alta. E quando eu engravidei do Gael, eu estava com uns 3 meses que eu não estava suplementando, porque minha avó tinha falecido há uns 3 meses antes que eu engravidei dele. entendi. E era uma pessoa, assim, que pra mim, eu costumo dizer, eu tenho muito dela em mim. Esse negócio de estar me preparando, de olhar tudo pro lado bom, de eu tô com um problema aqui, então eu tenho que resolver, eu tenho que encarar o problema de frente, eu puxei muito dessa minha avó. Mesmo ela não estando durante o meu processo, ela esteve. Porque eu acho que eu tomei as atitudes que ela me ensinou em uma vida toda, sabe? De não fugir do que parece ser um problema, ou do Uhum. problema. E aí, naquele momento, eu descobri esse diagnóstico. Aí, no primeiro mês que eu liberei, engravidei. Perfeito. Nosso arco-íris, vai dar tudo certo. Primeiro dia descobri, começa a enoxaparina, começa tudo. Descobri na segunda. No sábado eu fui fazer exame, beta caiu. Para alguns, é uma gravidez química. Para mim foi um filho que Deus me deu, foi uma Com alma certeza. que por algum motivo Deus me deu e permitiu que passasse poucos dias comigo. E aí, mais um detalhe de Deus. Antes de descobrir essa gravidez, eu e meu esposo, a gente tinha ido pra missa, eu tinha botado na cabeça que eu queria ir pra missa, porque eu ia começar, se eu não me engano, eu ia começar um jejum. E eu queria ir pra missa naquele dia, e a gente não tinha o hábito de ir pra missa. Eu tinha chamado ele, eu acho que uma semana antes, ele não quis ir, aí naquele dia na minha cabeça eu ia, ele indo ou ele não indo. Eu cheguei e disse: "Eu vou pra missa, você vai?" Ele: "Se vou." Tá bom. A gente foi. Aí a gente na missa, aí anunciou o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. Aí eu olhei pra ele, olhou pra mim: "Vamos fazer?" "Vamos." Aí a gente se inscreveu. E a gente não sabia que da data da nossa inscrição até a data do ECC, 2 dias antes a gente ia engravidar e ia perder o nosso filho 2 dias antes do ECC. Tudo muito rápido.
Eu engravidei, na mesma semana eu perdi. Aí eu não pude ficar aqui, porque eu não pude ficar com ele, porque eu tinha que viajar para resolver umas coisas com minha mãe e minha filha. Então eu podia perder a qualquer momento, Sim, porque eu sabia que não tinha evoluído, mas Ariel ainda estava dentro de mim. sim. Então eu podia perder a qualquer momento, eu ia fazer uma viagem longa de ônibus, então imagina a minha cabeça. Minha mãe não sabia ainda que não tinha evoluído, porque eu demoro a contar essas notícias Tá. para as pessoas, porque eu só conto quando eu já consigo falar sobre o assunto. Sim. Mas você já tinha contado que você estava grávida? Já. Tá. Tinha contado que eu estava grávida. E eu contei pra minha mãe por conta dessa viagem. Como eu ia tomar Uhum. enoxaparina, ela tinha que saber, porque ela ia ver eu Sim. tomando. Mas ninguém estava sabendo. Só minha filha, porque a gente sempre conta pra ela. E aí, tudo aquele tormento na minha cabeça sem o desconhecido, porque eu tinha perdido um filho nos meus braços. Eu nunca tinha tido uma perda gestacional. E a dor não só da perda, mas também o 6 meses. emocional, Não, eu 6 perdi o meses Gael, depois que 6 você meses perdeu um depois perdi filho. de novo. Exato, é uma mistura de emoções muito grande, né, E porque você perdeu um seu filho e depois você tá perdendo o outro, e sem conseguir também conversar com as pessoas, né. E durante esse período eu já tinha começado a conversar sobre a nossa história nas redes sociais, já estava me conectando com mães, já tinham hoje a gente tem um grupo de mães que tem só o diagnóstico de acrania e anencefalia, tem mais de 60 mães do Brasil todo. Sempre que alguém fala comigo, primeiro eu converso, eu não boto no grupo direto, primeiro eu Sim, converso, porque eu acho que tem que estar alinhada com as certeza. vontades. Eu acolho, Nath, todas as mães, inclusive mães que optaram por interromper. Eu não vou julgar nenhuma mãe, Sim, porque ambas as decisões são difíceis. claro. E é unânime, todas as mães que me procuraram que interromperam, interromperam porque foram induzidas a interromper. E todas se arrependeram. Inclusive, assim que o Gal nasceu, que eu compartilhei, uns 3 dias depois, uma mandou um texto pra mim. Ela descobriu o diagnóstico mais ou menos quando eu descobri. O filho dela ia nascer mais ou menos quando o Gael nasceu. E ela estava enfrentando uma depressão desde então, porque ela tinha Sim, interrompido. Então, eu sempre nas minhas redes sociais, as mulheres sempre encontram acolhimento e eu sim. respondo todo mundo. Como é uma rede pequena, eu respondo todo mundo. Essa semana eu respondi algo, ela: "Não acredito que tu me respondeu". Eu disse: "Mulher, eu respondo todo mundo, era só tu ter vindo falar comigo antes", que ela estava com 34 semanas. Então eu já estava fazendo esse Sim. trabalho em prol dos bebês com acrania e anencefalia. E aí, quando eu me vi em um outro estado, sem meu esposo, aguardando, né, que meu corpo expelisse, prestes a fazer a viagem de volta, com medo que acontecesse naquele trajeto. Aí eu conversei com Deus, eu disse: "Senhor, eu não sei por que que eu tô passando por isso novamente. Eu não sei se o Senhor quer que eu conheça essa dor, para que eu fale sobre ela como eu tô falando sobre a dor do Gael, porque é uma dor muito invisível, muito silenciosa e que as pessoas não respeitam. Sim. Como hoje eu comentei em um post, é uma dor silenciosa, mas dentro da gente muito barulhenta". Exatamente. E as pessoas não têm noção, né, porque, o que a gente ouve sobre uma perda gestacional é: "Ah, calma, daqui a pouco você tem outro. Ah, que bom que você nem pegou ele no braço, você Minha nem mãe é viu". a Tem pe coisas muito sem noção, né, das Minha mãe é a pessoas pessoa que falando. mais me ama na vida. Quando eu disse pra ela que eu tinha perdido, ela olhou pra mim e disse: "Mulher, pelo menos foi agora, né? Não vai passar tudo de novo com o Gael". Quando eu perdi o terceiro agora, que ela disse mais ou menos a mesma coisa, eu disse: "Mãe, deixa eu desenhar pra senhora, porque a senhora recebe muitas clientes. Sim, A senhora pode pegar um cliente que tenha passado pela mesma coisa que eu, a senhora pode falar isso. A senhora nunca passou por uma perda gestacional, então a senhora não sabe como é. Se a senhora não sabe como é, a senhora não precisa falar. sim, Pra acolher, a pessoa não precisa falar nada. Um abraço tá bom. Se você não passou pela dor, você não precisa falar, sim. independente do que for. Porque você não sabe, às vezes a pessoa tá aberta a ouvir, às vezes não tá. Exato. Às vezes ela não tá preparada ainda E pra outra isso. coisa, é um filho, é uma expectativa. Aí eu disse pra minha mãe, eu disse: "Mãe, se a senhora me perguntar se dói mais a perda do Gael ou dos filhos que eu perdi na minha barriga, talvez seja dos filhos que eu perdi na minha barriga, porque não tem um rosto, Exato. não tem uma história, Não não tem tem um cheiro, não respeito. tem uma foto. É como se não existisse. No contexto familiar, é como se os nossos filhos que passaram pela gente não existisse. Exatamente isso. Eu falo Gael que um luto de uma perda gestacional, você não tem. Não é uma coisa palpável que você pode falar sobre um sentimento que você conseguiu pegar no colo e pelo menos tem um rosto, tem ter um um rosto, sexo. ter Tipo, qualquer Ariel é coisa Ariel, que porque eu não sei o sexo, pode ser o Ariel ou a Ariel, mas pra mim é um filho que tá me sim, esperando lá no é céu. exatamente isso. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, Nath, porque, as pessoas ainda julgam muito sobre a perda gestacional. A Yasmin Castilho acabou de Foi no de post dela que eu perder, deixei esse comentário, eu até e eu acho que é compartilhei. importante as pessoas começarem a falar mais. Eu fui falar só depois da minha segunda perda, e aí quando eu falei, várias amigas minhas vieram conversar comigo: "Ah, eu também passei por isso, não consegui conversar com ninguém, porque eu tinha medo do julgamento",
Porque as pessoas vêm já atacando a gente de o que você fez de errado, o que você bebeu, o que você tomou, qual remédio que você usou. E você fala, gente, calma. Eu não sabia nem o que era uma perda gestacional quando eu perdi o primeiro. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia com a gente E ficar um pouquinho mais desse calados. assunto. Exatamente. Se você passou pela dor, você conhece, converse com a mãe, acolha. Fale o que você gostaria de ouvir. Se você não passou pela dor, se você nunca perdeu um filho, não precisa falar. Porque se falar mais do que 2 palavras, vai sair besteira. Você chegou a ser julgada por alguém por ter várias perdas depois do Gael? Por tentar novamente e ainda querer ter outros filhos? Não, julgada não. É porque assim, eu não sei se é mal de Natália, não sei se você é assim, mas eu não sou muito de levar desaforo pra casa. Então quando você é assim, as pessoas se limitam muito nas besteiras que vão falar. Elas pensam um pouquinho antes, É. né? Então, quando a pessoa pergunta e às vezes as pessoas falam também, mas é sem maldade. Por exemplo, assim, como a gente tá porque além das perdas, a gente vive essa jornada da infertilidade, né, porque quando você engravida e perde, faz parte da infertilidade. Sim. E aí, às vezes, a pessoa também comenta com um comentário de carinho, tipo, uma vez a gente estava na casa de praia e meu sogro: "Será que eu ainda vou brincar com o meu neto aqui na piscina?" Aí eu disse: "Ai tio, trabalhando eu tô, fale com o papai do céu." Às vezes as pessoas falam pra tentar acolher também, Sim. mas não depende da gente. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre uma vida de uma atendente? Que é uma montanha-russa, que é muito difícil e que só Deus nos sustenta. Eu tenho pensado muito, eu não julgo, assim, a pessoa que é ateia, né, porque eu acho que cada qual faz da vida o que quer, mas eu não sei como uma pessoa que não acredita em Deus consegue sobreviver a essa jornada. Porque, Nath, é muito difícil, assim, e é muito inconstante. Tipo, hoje eu tô arrasada, choro, amanhã eu tô sorrindo, feliz. É uma exaustão muito É grande, uma né? exaustão muito grande, é uma pressa, Sim. principalmente no meu caso, eu tenho 39 anos, não tenho problema nenhum em dizer a minha idade. Tô bem pertinho dos 40, Nem parece que tem 39. mas os óvulos, eles sabem. E todos os meses eles estão sendo perdidos. Então, além da jornada de você correr atrás de um filho, tem o relógio biológico. Sim. Só que demora muito tempo, eu perdi a Ariel, aí a gente fez o ECC, que foi ali primordial, teve uma pessoa que estava lá que ela tinha perdido 6 bebês. E aí ela conseguiu segurar o segundo filho, porque ela tinha um filho nos braços, perdeu 6 bebês, porque ela tinha um problema no sangue que é a incompatibilidade com o bebê, e Uhum. tem que tomar uma medicação que é bem eu não lembro, é diferente esse problema que ela tem. E ela conseguiu segurar o último bebê sem a medicação, que ela não tinha mais condições financeiras de fazer, só comungando todos os dias. Um milagre da Eucaristia. E aconteceu porque ela é ministra de Eucaristia e o esposo canta. E uma vez, o Santíssimo passando, ele falou com Jesus, tipo, desafiou. Ele eu não lembro qual foi a pergunta que ele fez, mas foi tipo algo assim: "A gente tá aqui", foi alguma coisa assim, ele foi tipo assim, foi uma conversa que ele teve com Jesus e naquele dia o filho dele foi feito, quando eles chegaram da missa. Milagres da Eucaristia, é fantástica a história dele. Aí eu até brinquei, aí quando terminou eu disse: "Eu só tenho uma coisa pra lhe corrigir". Aí ela: "O quê?". "Você não tem 2 filhos. Você tem os seus 2 filhos e todos os filhos que você perdeu". Isso é muito importante, né, Nath? A gente, continuar e eu tenho muito isso também de não esquecer dos outros 2 filhos que eu tive, que eles Eu passaram pela nossa vida, né. eu amo, todos os meus filhos têm nome. Lá em casa eu fiz um cristal com a foto do Gael, aí em cima tem os anjinhos. Aí eu tinha 2, aí eu viajei pra Gramado agora, eu trouxe os outros 2. Aí eu fui comprar, o cara disse: "Não vende mais", eu disse: "Vai ter que vender, bebê, são meus filhos". Aí quando eu expliquei pra ele a história, ele disse: "Não se preocupe que eu vou conseguir". Deu certo. E aí, a gente fez o ECC, aí eu brinquei com ela, eu disse: "Cara, eu já fiz tudo, falta só eu comungar". E eu acho que ele alertou. Aí dali eu descobri o Shalom, que é uma missa que tem toda quinta-feira de cura e libertação com o padre Antônio, que é um padre bem conhecido lá. E faz parte da renovação carismática e tudo, porque eu gosto mais da ala da renovação carismática, a Uhum. parte de cantar, que eu já escutava muito louvor, eu me sinto mais próxima de Deus. Hoje, a Natália de hoje sabe a importância da missa, Sim. sabe o que acontece, mas a Natália
daquela época, não sabia. Então, eu gostava do louvor. Naquela época eu não podia comungar, porque eu não era casada na igreja. E eu comecei a ir pra missa do Shalom. E comecei a sentir a necessidade de comungar. Pra comungar eu precisava casar, pra eu casar eu precisava que meu esposo aceitasse. Aí foi uma novela, né, Que ele porque não pra ele queria? aceitar tinha que gastar dinheiro, né. Ah, é. Porque assim, a gente tinha falado pro padre que Sim. a gente ia casar, quando a gente foi fazer o ECC. Só que nos planos dele era 1 ano ou 2 anos depois. Mas eu tinha pressa, porque se eu ia casar, tinha que ser no aniversário do Gael. Entendi. Eu queria honrar meu filho, eu não queria que as pessoas lembrassem dele no dia do aniversário dele com tristeza. Sim. Eu queria festejar a vida dele de alguma forma. Bonito. Se ele estivesse aqui, a gente estaria fazendo uma festa de 1 ano. Então tinha que ser no aniversário do Gael, aí eu passei 1 mês perturbando meu esposo. E E quando a gente quer perturbar, a gente consegue, né, o que a Mas gente ó, que eu não quer. estava só perturbando meu esposo, quando eu vi que não adiantava perturbar ele, eu comecei a perturbar Jesus. Eu disse: "Jesus", a vida toda, Nath, eu sonhei em ter uma festa. Assim, na minha cabeça, da Natália criança, adolescente, eu sempre sonhei com tudo que eu não tive, tipo uma festa linda, Barbies maravilhosas, na minha cabeça sempre funcionou como um conto de fadas, sabe, por mais que eu não vivesse um conto de fadas, mas paralelo, conto de fadas funcionava na minha cabeça. Então sempre sonhei com um casamento lindo. Aí eu: "Senhor, eu não quero uma festa, eu só quero casar na igreja. A única coisa que eu quero é que a Adriane cante no meu casamento. Só. Convence meu marido, não precisa de festa, Senhor". Aí eu comecei a conversar com Jesus, né. Teve uma vez que eu fui para o Shalom, que as pessoas comungando, aí eu comecei, sabe quando tu tá olhando muito pra alguma coisa, tu fica eu comecei a chorar, emocionada, no corpo de Cristo. Aí eu comecei assim, Jesus começou a mexer comigo, e eu toda quinta-feira ia para o Shalom. Consegui convencer meu esposo, faltando 3 meses para o casamento. Só que qual era a missa que eu ia? A do Shalom. Qual era o padre? Padre Antônio. Como é a agenda dele? Lotada. Mas eu só queria ele. Aí eu ia para as outras missas. Aí eu saía da missa, quero o padre Antônio. Só que eu não conhecia ele. Aí tem um rapaz do nosso grupo de oração que é amigo dele, já tinha falado com ele, não tinha dado certo. Aí eu chegava no Shalom, perguntei a pessoa disse: "Minha filha, esqueça. Ele é tão lotado, ele não vai fazer nem meu casamento". Tá bom. Aí eu: "Jesus, faz ele sentir, quando ele passar por mim no santíssimo, faz ele sentir que ele tem que fazer meu casamento". Nada. Aí eu falar com o secretário dele: "Ele quando é seu casamento? Em novembro". Vixe, não tem vaga mais nem pro ano que vem. Faltava menos de 1 mês pro meu casamento. Aí teve a reunião da oração, aí esse amigo dele disse: "E aí, vocês já conseguiram o padre?" Eu disse: "Não, não consegui achar nenhum ainda, que eu quero o padre Antônio". Aí ele passou mensagem de novo pro padre Antônio: "Padre Antônio, o senhor não pode me negar, não sei o quê, veja aí na sua agenda se dá pra fazer". Ele tinha uma missa em outra cidade. Aí ele: "Neto, vou ver aqui como é que eu faço, porque tem uma missa em outra, era uma cidade, tipo, 2 horas. Vou ver aqui como é que eu faço". Aí quando ele me disse, eu disse: "Vixe, ele não vai cancelar a missa, um monte de gente, que as missas dele sempre é de cura e libertação, pra fazer meu casamento". Aí o neto passa uma mensagem: "Ei, ele vai fazer teu casamento". Nath, eu chorei. O Thiago chegou em casa, eu estava me acabando de chorar, ele: "Que foi, pelo amor de Deus?" Eu disse: "Nada, eu tô chorando de alegria". Tá tudo bem. Eu parecia uma criança. E aí, eu considero milagre de Jesus, porque eu já tinha pedido a Deus e o mundo. Sim. Não, Deus continuava pedindo, né, eu tinha pedido o mundo, mas Deus atendeu, o mundo não queria atender. Mas tinha outro porém. Eu organizei meu casamento por onde? Por mais que eu tivesse cerimonialista, TikTok. TikTok dá o quê pra gente? Várias ideias mirabolantes. O que era que eu fazia toda quinta-feira no Shalom? Santíssimo, adoração. O que era que eu queria no meu casamento? Santíssimo, adoração. Todo padre que eu ia falar: "Minha filha, esqueça, tá fora da liturgia, não existe você ter santíssimo no seu casamento". Aí eu: "Jesus, mas eu quero o senhor no meu casamento". Aí eu fui conversar com o padre Antônio, né, quando ele aceitou. Disse: "Padre, eu queria o santíssimo no meu casamento". Ele disse: "Minha filha, não existe isso. Não existe isso, tá fora da liturgia". Eu saí tão arrasada. Eu disse: "É, Thiago, se o padre Antônio disse que não dá, é porque não dá, né". Aí a gente foi pra confessar na semana do casamento. Isso eu combinei com a Adriane todo a playlist. E eu estava sonhando em dar notícia de uma gravidez no casamento, só que grávida eu não estava. Então eu tinha a música pra dar notícia da gravidez, se eu engravidasse, porque eu ia saber ali na semana do Planejadora nível casamento. máxima. Eu ia saber se estava grávida ou não na semana do casamento. Então eu tinha a música se eu tivesse engravidado, eu tinha a música se fosse ter adoração, aí tinha tudo, ó, se isso for ter isso, tudo organizado pra ela. Aí tinha tipo como se fosse uma música sobrando.
Aí conversei com ele, eu disse: "Padre, mas já que não dá para ter o Santíssimo, vamos fazer pelo menos uma adoração depois da comunhão? Você quer fazer do seu casamento uma quinta-feira do Shalom? Não tem como, não sei o quê". Saí triste. Aí isso foi na quarta, na quinta eu fui pra lá morrendo, que foi o pior dia do meu luto, véspera do meu casamento. Quando foi sexta-feira, meu casamento, pleníssima, quando eu termino de comungar, de joelhos que eu abro o olho, quem está na minha frente? Santíssimo. Jesus, Santíssimo. Eu não chorei pouco não. Jesus foi pro meu casamento. O padre Antônio falou que simplesmente quando abriu o sacrário, Jesus estava pronto querendo participar. Foi incrível, e ele falou do meu casamento, ele disse: ele contou toda essa história que eu acabei de contar. Não foi planejado, obras de Jesus. E aí, como tudo estava muito perfeito, uma semana depois foi meu período fértil, 15 dias depois descubro que estou grávida. Gravidez da lua, que aí eu descobri que era uma menina. E Você foi chegou a fazer sexagem. cheguei, mas depois que ela já tinha falecido, mas ainda estava em Tá. mim. Foram os melhores e os piores dias da minha vida, porque foi uma gravidez que muitas mulheres vão se identificar. Eu não tive um dia de paz. Eu só queria fazer beta a cada 2 dias pra ver se estava evoluindo. Eu tinha pressa. Eu tinha pressa de ouvir o coração, eu tinha pressa de ver o beta evoluir, eu tinha pressa, eu tinha pressa, eu tinha pressa, que eu não curti nenhum dia da minha gravidez. Não curti, acho. Eu ia dormir 2, 3 horas da manhã. Eu era como se, de certa forma, eu sentisse que ela não ia passar muito tempo comigo. E aí eu tive um descolamento, mas muito pequeno, pra ser a justificativa dela parar. E quando foi, no dia 30 de dezembro, eu assisti o depoimento de um casal lá de Fortaleza, que lá eles são bem conhecidos, sobre o diagnóstico deles, que ela estava esperando a arco-íris, eles tinham perdido 3 bebês. E ela tinha descoberto problemas com as células NK. Algo pra mim muito distante, porque pra mim células NK a pessoa nascia com elas. E as minhas eram normais, eu tinha tido Gael e a Iris. Era algo que nunca passou na minha cabeça que eu teria. 30 de dezembro eu vi o testemunho deles. Dia 31 de manhã cedo, véspera de réveillon, a gente foi fazer o exame, ultrassom. Pra ver se estava, como era que, pra ver como estava o descolamento, porque se estivesse tudo bem a gente ia viajar. O coração não estava batendo. E aí eu só, na hora eu fiquei anestesiada. Na hora eu não vou dizer eu só chorei, eu chorei quando eu cheguei no carro. Na hora eu fiquei anestesiada. Sim. Sabe quando tu vive, sabe quando talvez tu tenha um déjà vu, porque é como se tu já soubesse que ia viver Sim. aquilo ali, tu tivesse só esperando acontecer? E aí eu cheguei no carro, chorei, 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 chorei. Aí eu Estava falei sozinha? pro meu esposo, ele sempre tá comigo. Aí eu falei para o Thiago: "Olha, não tem condição da gente viajar, eu não quero ninguém lá em casa, véspera de réveillon, os pais dele querendo ficar com a gente, minha mãe querendo ficar com a gente, ninguém sem entender por que que eu não ia sair, eu usando o descolamento de desculpa". Aí eu disse: "A única coisa que eu quero fazer hoje é ir pra missa na Igreja da Glória". A Igreja da Glória é uma igreja lá em Fortaleza que também faz missas, com a pegada da renovação carismática, e tem um padre lá muito conhecido que é o padre Elano, e eu não conhecia ele, eu tinha muita vontade de ir, mas era longe da minha casa. Aí eu disse: "Hoje eu quero ir lá". E aquela homilia, as homilias do padre Elano é um caso à parte. Eu costumo dizer que Deus, ele me ama muito, porque ele colocou o padre Antônio na minha vida e o padre Elano. Porque a Igreja da Glória, ela se tornou o meu refúgio. Eu tenho 2 refúgios hoje, o Shalom e a Igreja da Glória. Não, eu acho que não existe, não tem como eu me dividir entre os 2, porque é onde eu encontro força, é onde eu encontro paz. E aí chorei muito naquele dia. Aí depois da comunhão, eu não sei porque eu fiquei de cabeça baixa ou de joelho, enfim, eu estava de olho fechado, nunca tinha ido missa lá, eu nunca tinha visto a homilia do padre Elano, eu não conhecia nada, era tudo desconhecido. E aí na hora da bênção final, eu estava de olho fechado, quando eu abro o olho, quem tá lá na frente? Santíssimo. Então, assim, o que eu posso dizer hoje é que eu sou apaixonada por Jesus. Ele sempre tá nos meus momentos felizes, nos meus momentos de crise. Sim. E aí, quando eu vi Jesus, aí eu olhei para o Thiago e disse: "Jesus veio de novo". Tipo assim, pra mim era como se ele estivesse ali dizendo: "Vai ficar tudo bem". Aí fez a bênção, a gente foi pra casa. Aí eu fiquei em casa, não saí, ele ainda deu um pulinho na minha mãe, porque ele é muito colado com o pai dele, e os pais dele, se ele não fosse pra minha mãe, os pais deles iam pra minha casa, eu disse: "Não, então vá lá passar um pedaço". Uhum. Aí eu liguei Frei Gilson, que é outro que eu amo, assim, minha conversão se deu por Frei Gilson e Padre Antônio, e o Padre Elano entrou dia 31, que hoje é meu refúgio quando eu tô
ruim, aí eu vou lá. E, enfim, aí a gente começou a ir pra Missa da Glória. Aí dia de quinta eu vou pro Shalom, dia de domingo eu vou pra Glória. Dia de quinta eu vou pro Shalom, domingo eu vou pra Glória. Só que hoje em dia eu já vou pra Glória na sexta, no domingo, às vezes na terça, todo dia que dá, tem adoração na terça, às vezes eu vou pra adoração na terça na Glória, na quinta pro Shalom. E começa outra jornada de investigação, descubro células NK. Parece que Deus estava me avisando um dia antes. Fui pro mesmo médico que a Luana indicou, essa moça do podcast, e descobri, mesmo diagnóstico. E aí vai, outra rodada de investigação, É suplementação. cansativo tudo isso, né? Aí dessa vez, eu falei que quando eu perdi a Lua, eu disse, eu quero 3 opiniões agora. Porque eu confio muito, muito na doutora Rebeca. Muito. Mas eu queria pelo menos ouvir outra coisa. Sim. Pelo menos que eu ouvisse a mesma coisa que ela tinha me dito. E graças a Deus, eu ouvi a mesma coisa. Inclusive, as células NK, ela tinha me passado o exame, que como estava naquele período pré-casamento, eu não consegui fazer. E aí, assim, mas eu queria 3 opiniões, que também ajudou a tirar meu juízo, porque cada médico tem uma conduta. Aí nesse processo veio o falecimento da Alice, da Stephanie. Sim. E a gente é muito amiga. Então, viver o velório da Alice, apesar da distância, quando acabou a transmissão do velório dela, eu estava na garagem da minha casa, que eu vinha assistindo da faculdade. Eu não consegui subir na minha casa. Eu chorei. Muito difícil, né? Eu chorei, eu acho que com a mesma intensidade quando eu recebi o diagnóstico do Gael. Eu não conseguia parar. Porque veio a dor, pela dor da Stephanie, veio a dor da perda da Alice, veio a minha dor que eu revivi do Gael, veio a minha dor pelas incertezas que eu não sabia qual exame eu ia fazer. Tu imagina várias dores. Eu não conseguia. Eu chorei, quando eu me acalmei um pouquinho. Aí pra onde foi que eu corri? Pro Santíssimo. Tem shopping próximo à minha casa, Capela Borromeu, que eu amo aquela capela, que o Santíssimo fica exposto o dia inteiro. Ele só retira o Santíssimo no horário da missa e volta de novo. Então, nos meus momentos de dor, eu corro lá. Nos meus momentos de alegria, eu corro lá, porque é bem pertinho. Eu tenho a graça de ter Jesus assim do ladinho na minha casa. Aí eu fui conversar com Jesus. Porque eu não tava aguentando. Sabe aquela semana que tu tá no teu limite humano? Isso foi na segunda. Quando foi na terça, teve adoração na Glória. Eu nunca tinha ido na adoração lá, foi a primeira vez. Aí nessa adoração que teve lá na Glória, o Padre Elano era justamente falando sobre a gestação de Nossa Senhora. E o Padre Elano falou sobre a importância de se guardar segredo até 12 semanas. Sobre a batalha espiritual que existia e tal. Teve a missa normal, depois teve a adoração, foi a primeira adoração que eu fui lá, Jesus falou muito comigo, mas aquela semana eu continuava muito ruim. Quando foi na sexta daquela semana, eu fui novamente pra missa lá, na Igreja da Glória. E aí eu cheguei, eu precisava me confessar, cheguei, deixei minhas coisas, fui me confessar, quando eu voltei tinha uma moça do meu lado. E aí, eu converso pouco, né? Comecei a conversar com ela, falar do meu casamento. E ela começou a falar da fila do Padre Elano, porque o Padre Elano, ele, final da missa, ele recebe o máximo de pessoas que estão na fila. Conversa, aconselha, dá bênção, enfim. Eu falei sobre o que ela precisava, sobre o casamento, que ela estava em dúvida em relação à festa, não sei o quê, e ela falou comigo sobre o que eu precisava. E ela disse: "Vai pra fila". Eu disse: "Se eu tiver de ir pra fila é hoje, que meu esposo não veio, porque meu esposo não tem paciência de esperar". Aí eu fui pra fila. Quando eu fui pra fila, falaram que ele não ia atender naquele dia, porque nesse dia o Santíssimo ia ficar exposto a madrugada inteira. E quando acabou a missa, realmente ele saiu da igreja. Mas sabe quando tu bota na cabeça que tu quer falar com a pessoa? Eu disse: "Eu falo com ele hoje, nem que seja dentro do carro". Quando ele saiu com o Santíssimo, eu saí atrás. Aí ele entrou na sala, deixou o Santíssimo. Quando ele sai, eu saí quase por cima do povo. Eu falo com ele hoje. Quando ele volta pra igreja pra atender a fila estava bem pequenininha. E aí eu fui falar com ele. E eu tentei falar com ele, porque eu só chorei, né. Quando eu cheguei na frente dele, que eu peguei, foi a primeira vez que eu conversei com ele, que eu peguei na mão dele e, assim, eu não conheço ninguém mais atencioso e educado que ele. Sabe um pastor? A paróquia da Glória, ela não é a minha paróquia é a que eu fiz o ECC, mas hoje eu me sinto que é a minha casa. Sim. E aí eu chorando, aí eu olhando pra Jesus no altar, eu disse: "Padre, humanamente eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças pra esperar, eu não sei qual tratamento eu escolho, mas eu não tenho mais força pra esperar. Um médico quer que eu espere 3 meses pra eu suplementar. Um outro fala que eu já posso tentar, é só tomar um Intralipid. A minha outra médica quer que eu faça uma hidrotubação.
eu só sei que eu não consigo mais esperar. Eu ia fazer a hidrotubação esse mês, não deu certo. Eu não consigo. Humanamente eu não consigo, porque eu já estava de abstinência há 3 meses, porque eu não uso nenhum método. Então, eu faço um meio mob, porque o mob tem que ser bem certinho, eu costumo dizer que eu faço um meio mob, que é o método Bemis, que é um método natural. Então eu vinha que é uma exaustão também. Sim. Quando você não usa nenhum método contraceptivo, é uma exaustão também. E aí, porque você tem que estar sempre ali, pode aqui, não pode aqui, é tudo muito calculado. E aí eu disse: "E se Jesus quiser fazer um milagre?" E eu não permiti, porque simplesmente eu não tô tentando, sabe? Aí nesse dia ele conversou muito comigo, me deu a unção dos enfermos, que eu nem sabia que eu poderia receber, porque pra mim a unção dos enfermos era pra quem estava quase morrendo, e não é. Quando você tá muito mal, você pode receber. Interessante. E eu passei uma semana horrível. Depois que eu conversei com ele, Nath, no outro dia eu amanheci plena. Sabe quando tu amanhece cheia de esperança? Clareza, né? Uma clareza, tudo assim, sabe? Foi fantástico conversar com ele. E aí eu liberei pra engravidar. Aí eu estava fazendo o cerco da misericórdia no Shalom. No final, na missa final, eu não pude ir pra do Shalom, eu fui pra da Glória, que ia ter o texto da misericórdia na Glória. E eu vinha pedindo muito a Deus um sinal. Eu queria muito um sinal, eu pedia muito a Jesus um sinal, muito a Jesus um sinal, que ele me desse um sinal, se eu ia aquela pressa, porque a tentante ela tem pressa. A pessoa que vive a infertilidade, ela tem pressa, ela quer tudo pra ontem, e o ontem não chega. E aí eu achei que o Santíssimo não fosse nem parar em mim, porque tinha umas pessoas na minha frente. Aí eu aqui rezando e de olho fechado, quando eu sinto a mão do Padre Elano pegando na minha mão, e naquela hora já não era ele falando, porque quando o padre ele tá com o Santíssimo, ele fala ali por Jesus, é o que Jesus inspira ele a falar. Ele chegou, pegou na minha mão e disse: "Esse é o sinal que você pediu. Esse é o teu sinal. Jesus manda dizer que escuta todas as suas orações." Eu chorei, e a igreja tem a minha foto da hora. Eu chorei, eu acho que até o terceiro mistério do terço. Eu cheguei em casa radiante, aí nesse mesmo dia, o Thiago foi pra missa, porque eu fui mais cedo, cheguei lá 3 horas da tarde, o Thiago foi pra missa das 7. A gente assistiu, eu peguei a fila do Padre Elano de novo, porque ele tinha abençoado a minha, eu queria que ele abençoasse o Thiago também, né, Já que vai fazer tudo tudo completo. completo. Aí ele conversou com a gente, ele abençoou, aí ele falou uma das coisas que eu conversava com Jesus, que eu vinha muito perguntando a Jesus, se realmente Jesus queria que eu tivesse um filho, ou se era um desejo meu. E eu vinha questionando muito a Jesus, porque eu acho que tem esses momentos que você Sim. para e pensa: "Será que esse filho é um desejo só meu ou é Sim. um desejo de Jesus?" E ele falou sobre isso, que eu não falei com ele. São as respostas que Jesus dá pra gente. Usa os pastores pra dar pra gente, né. E ele é um excelente padre, um excelente pastor das ovelhas dele. E aí fui pra casa me sentindo uma grávida. Eu estava me sentindo, pra mim, assim, era tão nítido que eu ia engravidar, era só questão de tempo. Jesus falou comigo, como que eu não vou engravidar? Jesus. Terça-feira ia ter adoração. Eu disse: "Eu vou fazer um exame terça-feira, mas tá muito perto. Mas eu vou fazer, porque eu vou pra adoração, seja pra agradecer ou seja pra agradecer." Fiz o exame, deu negativo. Só que quando você tá tentando ter um filho, todo exame é como se fosse uma perda. Todo exame tem um luto. Mas aquele luto daquele exame durou poucos minutos, porque eu tinha certeza que eu ia engravidar logo. Logo. E eu fui pra adoração. Fui pra adoração, rezei. Chegou o 14º dia pós-ovulação, que eu faço o controle, faço tudo. Nath, tudo que a medicina manda. A única coisa que a medicina manda que eu não fiz ainda foi a atividade física. Isso é importante também, tá? Demais. O resto eu faço tudo. Toda a suplementação é tanto dinheiro, suplementação com remédio, com Sim. tudo. 14º dia da ovulação e nada. Aí eu disse: "Não pode. Eu vou esperar até o 10º, porque às vezes demora 16 dias, né, depois da ovulação." 16º dia, nenhuma cólica. Eu disse: "Vou fazer outro exame por desencargo." E aí? Positivo. Beta 91. Ave Maria, felicidade grande. E dessa vez, diferente da gravidez da lua, que eu não descansei, eu estava muito descansada em Deus. Quando o medo vinha, eu disse: "É Jesus que tá cuidando." Estava plena. Plena. Eu não tinha vontade de dizer pra ninguém, porque você lembra que aquela homilia que eu ouvi lá atrás, o Padre Elano falou sobre o Sim. silêncio? No dia que eu conversei com ele, ele disse: "Quando você engravidar, não conte a ninguém. Nem a mim." Se eu não podia contar nem a ele, eu não podia contar a ninguém. Sim. E eu não tinha vontade de contar pra ninguém, porque quando eu engravido, eu quero contar pra todo mundo. Uhum. Meu esposo é altamente discreto, recatado. Eu sou altamente
boto no ventilador. E aí, estava muito plena. Quando o medo vinha, eu disse: "Ai, Jesus tá cuidando. Dessa vez vai dar tudo certo". Estava muito, muito plena, tão plena que eu esperei até 7 semanas pra ouvir o coração, porque eu vou com 6. Sim. Eu fiz um ultrassom antes, quando deu 2.000, eu disse: "Eu vou ver só pra ver se tá no útero", Uhum. porque eu morro de medo da ectópica, tá no útero, tá saquinho lá, bem bonitinho. Pronto, fiquei plena só esperando o dia do ultrassom. Só que, por mais que a gente esteja plena, a gente é humana. Claro que é. No dia que eu fui fazer o ultrassom, eu marquei meus exames pré-concepcionais pro dia do ultrassom, pra eu aproveitar e já fazer um beta, pra eu garantir que o beta estava subindo, pra eu garantir que eu não vou ter surpresa na hora da ultrassom. E aí o beta deu 1.500. E a gente que tá nessa jornada sabe que seria impossível um beta de 500, que tinha sido. Eu estava tão plena que eu fiz 2 betas. Eu fiz o que eu descobri e eu fiz o que eu tomei na véspera que eu fui tomar o Intralipid. Não fiz mais Hum. nenhum. O médico mandou eu fazer, eu disse: "Não, doutor, não vou fazer. Fazer beta não me faz bem. Eu Sim. fico muito ansiosa, então não vou fazer, porque dessa vez vai dar tudo certo. Jesus está cuidando". E quando eu fui pro exame e vi que não tinha evoluído, eu não entendi. Aí eu olhei pro Thiago e disse: "Eu quero ir pra missa". A gente terminou o exame 6 horas, a missa era 6h30. Eu disse: eu quero ir pra glória". É meu refúgio, Sim. porque o Shalom é dia É de onde você quinta. encontrou pra Se ali. for na quinta, eu vou pro Shalom. Se não for na quinta, eu vou pra glória. Até porque na glória eu pego a fila do Padre Elano, quando eu tô assim. Aí, fui. Chorei. A homilia inteira foi falando sobre milagres, sobre espera, eu chorei toda a homilia, passei 1 hora só eu encostei a cabeça aqui no Thiago, aí só chorei a homilia inteira. Vivi a missa, comunguei. Naquele dia eu vivi o luto daquele filho. Foi o luto mais difícil pra você? Foi, porque foi a primeira vez que eu questionei Jesus. E aí naquele dia eu vivi o luto do filho. A partir do sábado começou a me dar uma revolta, porque eu achava que Jesus tinha mentido pra mim. E aí ficava o anjinho, o demoninho. Não, o anjinho, Jesus não é homem de mentir. Aí ficava o demoninho, mas ele mentiu pra você. E foi a primeira vez que eu me senti esquecida, que eu me senti abandonada, que eu senti como se Jesus tivesse me enganado. E eu nunca, quando meu filho morreu, quando eu tive as outras perdas, eu nunca me senti abandonada. E era o que me dava força, porque Jesus, eu me sentia no colo de Jesus, eu sentia o Espírito Santo em mim. Eu não consigo explicar a minha força, Nath, porque eu acolho as mães, é como se Jesus me preparasse mesmo para eu acolher. Eu acolho essa mãe, eu vivo a dor daquela mãe, mas com um distanciamento que aquela dor não me deixa Sim. reviver a dor do Gael. Aconteceu com a Alice apenas. Uhum. Eu não revivo a dor do Gael a cada luto que eu participo, Sim. entendeu? É algo que é Deus mesmo. Sim. E naquele momento, eu me senti abandonada. Eu fui pra missa na quinta, eu não vivi a missa, estava com muita raiva de Jesus, muita. Sabe, o menino birrenta? Muita raiva, porque ele me prometeu, se ele me prometeu, ele tinha que dar. E aí eu passei uma mensagem pro Padre Antônio, o Padre Antônio me respondeu, ele não tinha como me receber, eu estava tão desesperada, eu precisava conversar, eu não precisava só do psicólogo, eu precisava conversar com um bom pastor, com um bom padre que eu confiasse. Sim. Aí o Padre Antônio não pôde me receber, aí eu fiquei naquela, eu preciso ir pra filha do Padre Elano, eu preciso ir. E na sexta que eu tinha ido, quando eu perdi, eu não consegui. Quando faltava uma pessoa pra ser a minha vez, ia começar o casamento, ele teve que celebrar. Aí eu disse: "Eu vou ficar". Fiquei o casamento inteiro esperando ele, mas aí ele já não atendeu na fila, não é a mesma Sim. coisa, não é a mesma atenção. Por mais que eu fui conversando com ele até o estacionamento, mas eu fui mais desabafando. E eu não estava vivendo a revolta ainda que eu estava de Jesus. E eu passei sábado, domingo, segunda, eu não conseguia ouvir meu louvor. Como que eu vou me amparar se nem meu louvor eu conseguia ouvir? E começou a me dar uma saudade, ao mesmo tempo que eu estava muito chateada com Jesus, eu comecei a sentir muita saudade de Jesus. A quinta-feira daquela semana foi a quinta-feira mais silenciosa da minha vida, porque eu fui resolver umas coisas de carro, e o carro é onde eu escuto mais louvor. Eu não conseguia botar meus louvores. Eu não conseguia louvar. E aí eu fui pra missa, mas nesse dia eu fui pra missa com a intenção de ir pra missa. Eu fui pra missa com a intenção de conversar com o Padre Antônio, com o Uhum. Padre Elano, porque eu queria entender, eu queria que, de alguma forma, Jesus falasse comigo. Por que que ele me falou, por que que ele me deu um sinal, porque eu tinha pedido a ele que, se fosse pra eu perder, que ele não permitisse eu engravidar. Porque eu não aguentava mais passar pela mesma dor, pela mesma coisa de novo. E aí, quando eu cheguei pra conversar com o Padre Elano, quase que eu não consigo, só consegui porque a noiva do dia, a sogra da noiva atrasou.
E eu pedindo a Deus, eu disse: "Senhor, faz essa noiva atrasar, porque todo mundo que estava na minha frente, era pouca gente, mas todo mundo estava demorando. Todo mundo que vai conversar com ele é muito sofrido". Sim. E aí chegou da minha vez. Aí mais uma vez, ele lá segurando minha mão, acolhendo, e eu falando tudo que tinha acontecido, que o Santíssimo tinha falado comigo, que não sei o quê, que eu não entendia porque que Jesus tinha mentido pra mim e tal, e ele calado, calado. E eu queria ouvir. Aí teve uma hora que eu disse: "Padre, eu quero ouvir o que o senhor tem pra falar, eu não quero só falar". Aí ele olhou pra mim com muita calma, ele disse: "Minha filha, eu tenho o meu limite humano. Eu não tenho como lhe dizer por que que Jesus lhe disse uma coisa e fez outra, eu não tenho. A única coisa que eu posso lhe dizer é que quando a gente não entende, a gente se curva a ele, porque ele sabe o que faz". E aí a gente teve mais uma longa conversa, ele me deu a unção dos enfermos de novo, porque eu estava muito ruim, fiz as pazes com Jesus, aí eu não tinha comungado, aí eu falei pra ele, eu não tinha comungado, falei tudo que tinha acontecido. Aí eu perguntei a ele: "Eu preciso confessar novamente?". Aí ele fez a confissão ali mesmo, ele disse: "Você tem algum outro pecado além desse?". Eu disse: "Padre, não deu nem tempo, porque sábado eu me confessei". E de sábado Foi pra tudo cá eu muito só rápido. choro. Não, e de sábado pra cá eu só choro. O pecado que eu cometi de sábado pra cá foi. E aí, nós conversamos de novo e mais uma vez ele me devolveu a vida. Jesus me devolveu a vida através dele. Sim. Porque no outro dia eu acordei totalmente renovada. E essa conversa já tem quase um mês, né, eu passei uma mensagem pra ti. E de lá pra cá, eu vejo que Jesus, ele tem me preparado. Quando eu olho pra minha história, eu vejo que todos os meus filhos tiveram um propósito. Sim. Antes de falar isso, eu queria falar só uma coisa em relação a essa minha briga com Jesus. Quando eu perdi todos os meus filhos, eu tinha Jesus. Mas nessa última perda que eu briguei com Jesus, dessa perca que eu briguei com Jesus, eu fiquei sem ninguém. Então, se eu juntar a dor de todas as minhas perdas numa dor só, não dá a dor que eu fiquei quando eu estava chateada com ele. Porque os dias que eu passei chateada questionando Jesus, eu me senti completamente vazia, sem esperança, sem conseguir enxergar o amanhã. Porque como que eu vou viver sem Jesus? Sim. Estando chateada com ele, não conseguia. E aí hoje eu consigo ver o propósito de cada filho que Jesus me mandou, sabe? Gael foi necessário para que ele começasse a mudança na nossa família, Com certeza. porque o Gael, ele trouxe mais meu esposo. Eu ouvia muito louvor, a gente não era de igreja e tal, mas eu já tinha começado a minha aproximação com Jesus um tempinho antes, através de louvor. Sim. Mas meu esposo não, meu esposo nem louvor ouvia. Ele hoje disse que tinha muita fé, mas ele nem ouvia louvor, nem nada. A transformação de vocês foi muito grande, né? Muito. E assim, começou, o Gael foi aquele choque, o Ariel foi quando começou a nossa conversão, quando Jesus começou a nos levar para ele, a nos fazer entender que a gente precisava visitar a casa dele. A Lua me apresentou um medo terrível, mas depois que perdemos a Lua, foi a primeira vez que eu vi meu esposo rezar o terço. E agora o Sol, porque a gente não sabe o sexo, é Sol, é A ou o Sol, ele me mostrou que eu sou humana e que não adianta eu brigar com Jesus, que eu vou sempre voltar para ele. E hoje eu não me vejo mais brigando com Jesus de novo, porque eu tô aí vem aquela coisa de tentante, aquela que a gente oscila, né. Hoje eu, Natália, eu estou calma pra espera. Hoje eu, Natália, entendi que não vai ser no meu tempo, que o máximo que eu posso fazer é o que a medicina mandar, mas vai ser Sim. na hora que Jesus quiser. E que também não adianta eu ficar: "Ah, na hora que ele quiser ele manda". Manda, mas eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Pelas minhas escolhas que eu fiz ao longo da vida, tem a nossa história que a gente carrega. Então eu sei que hoje eu preciso fazer a minha parte. Eu acredito que eu vou viver as promessas que ele tem pra mim. Eu já vivo essas promessas, Sim. porque a fortaleza que eu tenho não é minha, não é. Tenho certeza e eu tive certeza nos dias que eu fiquei sem ele, porque eu fui se existe um fundo do poço, eu estava embaixo desse fundo. A Stephanie não soube que eu estava grávida, ela só soube na terça, que eu já tinha perdido, porque a gente divide hoje a mesma psicóloga. Uhum. Aí eu conversando com ela, eu disse: "Eu não vou pra psicóloga hoje". Ela disse: "Você vai". Porque quando ela não quer ir, eu boto ela pra ir, sabe, é E uma é tão levantando a importante outra. isso, Ela né? disse: "Você vai", e aí eu fui, melhorei e tal. E aí ela falando ela mandou uma música pra mim, eu nem abri.
eu estava muito fechada, sabe. E foram os dias mais difíceis. Os dias mais difíceis da minha vida não foram os dias que eu perdi meus filhos, nem que eu recebi o diagnóstico, nada. Foram os dias que eu fiquei distante de Jesus. É tão importante essa conexão, né, Nath? Eu acho que Muito, é o que move a nossa vida, né. muito, 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 muito. Eu queria tanto agradecer de você estar aqui, contar a sua história, Amém. compartilhar com a gente. Acho que a gente esperou tanto tempo para isso, Eu que né, e foi tão agradeço. E importante. participar daqui também é uma das promessas de Jesus. Sim. Logo quando eu tive o Gael, uma amiga, no caso ela é pastora, ela é evangélica, ela não é católica. No momento de oração, ela falou que eu ia falar sobre o Gael no Brasil inteiro. Amém. E hoje eu estou bem distante de casa. Amém. Nath, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Oi, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, se quando receber o diagnóstico, se quando o bebê está perto de nascer ou se depois de ter passado tudo. Se você acabou de receber o diagnóstico, eu só posso te dizer uma coisa, que o teu filho está vivo, o coração dele está batendo e ele tem um propósito lindo para a sua vida, apesar do processo ser doloroso, porque é um processo. Mas esse processo é transformador. Não existe Natália sem Gael hoje. Se você já passou por essa fase e está perto do parto, eu só posso te dizer uma coisa: vai ser o momento mais incrível da tua vida, porque quando a gente recebe nosso bebê não existe diagnóstico. A cabecinha dele é perfeita, independente de como venha, porque a gente está tão ansiosa para ver que a gente só enxerga o nosso filho. E se você já passou pelo processo do diagnóstico, do parto e hoje chora, eu só posso te dizer uma coisa: nossos filhos estão ao lado de Jesus e a saudade aqui na terra é imensa. E se permita sofrer. Se hoje você tiver vontade de chorar, chore até. Agora, vá no fundo do poço, se for preciso. Agora, não esqueça que lá no fundo do poço tem o chão para você dar o supapo e subir mais forte. Porque os nossos filhos, eles não querem estar lá no céu nos vendo chorar. É permitido a gente voltar a sorrir. Não é pecado a gente voltar a sorrir. A gente não está traindo a memória dos nossos filhos se a gente sorrir, se a gente ser feliz de novo. Por mais que pareça que a gente não vai ser feliz de novo, a gente pode ser, com a saudade lá dentro. Sempre no sinal amarelo, mas a gente pode ser feliz. E é o que eu desejo, que desse diagnóstico a gente possa sempre aumentar essa corrente de acolher outras mães, porque as mães de bebês de acrania e anencefalia existem muitas, mas estão separadas pela distância, estão separadas pelo silêncio. Esses bebês eram silenciados, esses bebês não podiam nascer. Eu fico muito feliz hoje em abrir as redes sociais e quando coloco a acrania e a anencefalia, ver o Gael, porque eu tô falando de vida. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu só via morte. E hoje tem vida lá, depois de mim, outras mães criaram coragem para falar. Porque os nossos filhos são nossos filhos, eles são perfeitos, como eles são. É isso. Obrigada, Nath. Muito obrigada por você topar Eu que participar, agradeço o contar a sua convite. história. É isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso é muito importante pra gente atingir outras pessoas, chegar ao maior número de mães atípicas que precisam receber essa mensagem, sabe? A gente, quando recebe um diagnóstico, a gente vai pro Google, a gente só vê morte, a gente só vê coisas horríveis e a gente quer mostrar a vida. E por isso que a gente traz a Nath e tantas outras mães aqui. Então, aproveita para curtir, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo. Cada vez que você faz isso com a gente, engaja nesse conteúdo, outras pessoas também recebem esse tipo de conteúdo. É isso, obrigada. Até o próximo. Tchau, Obrigada. tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser